Corinthians explode no Pacaembu com a equipe entrando em campo. Aí está o Corinthians, que enfrenta o Vasco da Gama. Se o Corinthians tem o melhor ataque, o Vasco tem a melhor defesa do campeonato. Levou apenas 6 gols na competição. É o time que menos atuou dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que teve um fim de semana tumultuado, vem com desfalques, mas vem com o seu time forte e compacto, tentando mais uma vitória do Rio de Janeiro sobre São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Vasco e Corinthians é o jogo que nós vamos acompanhar numa rodada que tem outros 3 jogos. Começa junto com o Vasco e Corinthians lá em Curitiba, o jogo entre Paraná e Palmeiras. E já estão jogando desde as 8h30 da manhã. Botafogo e 8h30 da noite, evidentemente, 8h30 da noite. Se estivesse jogando desde as 8h30 da manhã, eles já tinham caído duros, né? Às 8h30 da noite começou o jogo Botafogo e Juventude no Maracanã. O jogo está com o seu segundo tempo em andamento, está 0-0. E temos também o jogo entre Gama e Grêmio. E o Grêmio está vencendo o Gama 1-0. E é exatamente com um gol que a gente começa essa nossa jornada no futebol do Campeonato Brasileiro. Léo Batista e o gol do Grêmio contra o Gama. Do Mané Garrincha em Brasília, o Grêmio pressiona o Gama. Aguinaldo bate e no rebote de Marcelo Cruz, Cleison abre o placar. Grêmio 1-0. Cleison, portanto, 1-0 para a equipe do Grêmio contra o Gama em Brasília. E a gente vai acompanhar todas as emoções da rodada com o centro aqui no Pacaembu, com os jogos Vasco e Corinthians. O time do Corinthians já em campo. Olha a galera corintiana como vem em grande número para esse jogo. E o time do Vasco tem um apoio muito mais tímido do seu torcedor, é claro, mas toda a confiança de conseguir um bom resultado. O Vasco, que neste momento está entrando em campo aqui no Pacaembu. E entra em campo de um jeito diferente, você percebe aí, o caminho é outro, porque o time vai saudar primeiro a torcida vascaína que veio ao estádio do Pacaembu. Num ato muito simpático dos jogadores do Vasco, eles estão aí cumprimentando os torcedores e vem para o campo de jogo. E nós, olha aí a torcida do Vasco como vem animada. E a gente começa a movimentar toda a equipe da Globo, trazendo todas as informações de Corinthians e Vasco. Mauro Naves tem todos os detalhes do Corinthians. Antes do Corinthians entrar em campo, o técnico Oswaldo de Oliveira disse aos jogadores: vamos enfrentar o time mais difícil até aqui. Temos que ter cuidado, mas o jogo é no Pacaembu e a obrigação de vencer é do Corinthians. Nosso destaque no Corinthians hoje é o atacante Luizão, um jogador de 24 anos que está com uma média de 1 gol por partida. Já fez 10 jogos e 10 gols. É a primeira vez que o Luizão vai enfrentar o Vasco depois que saiu de lá brigando com o dirigente Eurico Miranda. Por isso o Luizão prometeu muita luta e, se possível, um golzinho hoje. O Luizão já jogou 3 vezes contra o Vasco, venceu as 3, 2 pelo Guarani, 1 pelo Palmeiras, mas nunca marcou gols. Diz que hoje sai esse golzinho, Kleber. E você vê que o ambiente do Luizão com os jogadores do Vasco é o melhor possível. Ele cumprimentou todo mundo, cheio de sorrisos. Os jogadores do Vasco sempre falando muito bem do Luizão, mas ele tá com a diretoria do Vasco engasgada na garganta. E por isso ele disse que vai se esforçar muito e promete pelo menos um gol e jura por Deus que o time não perde o jogo hoje. Vamos ver como vem o Corinthians para esse jogo. Luizão sendo festejadíssimo pelo Vasco. E o time do Oswaldo de Oliveira, o time do Corinthians, vem para campo com Dida no gol número 1. A defesa tem César Prates 2, João Carlos 3, Nenê 4, Augusto número 6, Vampeta 5, Rincon 8, Marcelinho 7 e Edu número 11. Edilson número 10, Luizão 9. O Ricardinho machucado não se recuperou, não vem para o jogo. O Edilson sim volta ao time e o Edu, que foi revelado no próprio Corinthians, é o destaque do time, é a novidade do time. Ele que já jogou a última partida, continua aí com a camisa 11 do Corinthians. E o Vasco da Gama é um time forte, é um time que vai entrar na zona de pontuação da classificação logo logo. É o 4º colocado no índice de aproveitamento do campeonato. Como vem o Vasco para o jogo, Tino Marcos? Olha, Kleber, vencer fora de casa é uma façanha que o Vasco não consegue há mais de 6 meses. Desde que venceu o América de Natal, ainda pela Copa do Brasil. E por que não imaginar que isso vai acontecer exatamente contra o líder do campeonato, o Corinthians? O técnico Antônio Lopes não vai ter os 3 jogadores que foram expulsos no último jogo contra o Paraná. Os advogados do clube tentaram um efeito suspensivo na Justiça Desportiva, mas não conseguiram. Mesmo assim, o Vasco vem com muitas estrelas. Com Edmundo,
com Ramon e com um destaque no meio-campo. Felipe, jogador de 22 anos, está de volta ao Vasco. Chegou a ser vendido para o Roma da Itália, que acabou não pagando o preço do passe fixado pelo Vasco. Uma briga na FIFA acabou trazendo o Felipe de volta para o clube e ele vai jogar hoje, desde o início da partida, como quarto jogador de meio-campo. Jogador de muita técnica, ainda um pouco fora de forma física, mas que pode dar trabalho ao Corinthians, Cléber. O grande time do Vasco vem para campo então com Felipe, com Edmundo, com Donizete, com essa escalação. Veja como o técnico Antônio Lopes manda o Vasco para campo. 1, Carlos Germano. 2, Paulo Miranda, que aparece improvisado aí na lateral. 3, Odivan. 4, Jeder. E número 6, Gilberto. Meio campo tem 5, Amaral. 8, Fabiano Weller. 11, Ramon. 9, Felipe. E no ataque, Donizete, número 7. Edmundo, número 10. O trio de arbitragem para este jogo tem o árbitro brasileiro da última Copa do Mundo, da Copa do Mundo da França, é o Márcio Rezende de Freitas de Minas, com o Márcio Santiago e o Claudemir Mafessoni de Santa Catarina como assistentes. Muito se falou do jogo de domingo, Vasco e Paraná, e o Márcio Rezende de Freitas está nesse jogo, Zé Roberto Wright. É a escolha certa? Sem dúvida nenhuma, o amigo da Globo, muito boa noite. Sem dúvida nenhuma, é o árbitro indicado, o árbitro da Copa do Mundo. Vasco com camisa preta, calção branco, meia preta, a tradicional listra branca no peito da camisa vascaína. O Corinthians com seu principal uniforme, o seu uniforme número 1. E a bola está rolando no Pacaembu. Você ligado na Globo vai curtir um grande jogo, pode ter certeza. O time do Vasco vem tentando levar a bola para o ataque. Já chega o Vampeta e faz o corte pelo Corinthians. Os dois times jogando com camisas de mangas compridas. Deu uma esfriada no tempo aqui em São Paulo. Chegou até a chover um pouco antes do jogo e agora tem uma garoa fina. Vai se mandando o time do Vasco. É a primeira tentativa do Felipe ali pelo meio campo com o Edmundo. Veio firme na marcação o Rincon. Pega a sobra o Donizete e o juiz pegou uma falta do Edmundo em cima do Rincon. São os primeiros movimentos do jogo. 0-0, Corinthians e Vasco. O Vasco da Gama com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota no campeonato. Tem 59% de aproveitamento. Pelo número de jogos, pelos pontos ganhos, está aí na 4ª posição pelo índice de aproveitamento. Na classificação, na verdade, o Vasco ocupa a 9ª colocação. Aí a boa chegada da defesa do Vasco, Paulo Miranda, o Divan. A bola descarregada para o meio campo, chega firme o Nenê na marcação. Pode esperar aí Edmundo, Rincon, Nenê. Moçada vai pegar um pouco pesado no jogo, hein? Tomara que só na vontade. Vem o time do Vasco jogando. Aí o Odivan. Esse é o Gilberto, recebendo pela esquerda. Ele e Ramon fazem a jogada. Chega na marcação o César Prates, tenta o lançamento o Gilberto. A bola vai muito mais para o goleiro Dida. E ele fica tranquilo com ela. E o Felipe, que ainda se adapta à condição de jogador de meio campo, recebe agora a primeira orientação do Lopes. Ele quer que ele exatamente faça aqui a combinação de jogadas com o Gilberto pelo lado esquerdo do ataque. Walter Casagrande Júnior. A presença do Felipe no meio campo do Vasco contra esse forte time do Corinthians é um dos principais clássicos do futebol brasileiro da atualidade. O Luizão prometendo o gol. Tem todos os ingredientes de um grande espetáculo esse Vasco e Corinthians, Casagrande. Sem dúvida, Kleber. São duas grandes equipes, das melhores do Brasil, duas que vão lutar pela classificação e pelo título. E a entrada do Felipe no meio vai dar muito mais qualidade e vai formar uma ala esquerda forte ali. Conforme o Gilberto passar, o Felipe vai fazer a cobertura, o Gilberto pode vir pelo meio, que também sabe jogar naquela posição. Então a equipe do Vasco, mesmo desfalcada de alguns jogadores que foram expulsos no domingo, é uma grande equipe ainda, tem muita alternativa, Antônio Lopes, conhecimento e entrosamento da equipe, né? Aí vai o Vasco com o Paulo Miranda fazendo o lançamento para a área. Nenê no corte. O Edmundo já deu uma dura no Paulo Miranda, que é o cruzamento melhor. Alex Oliveira, Mauro Galvão e Juninho, jogadores expulsos domingo contra o Paraná, o jogo que não acabou. O Eurico Miranda acabou invadindo o campo. Faltavam ainda 3 minutos para terminar o tempo regulamentar. O Paulo César de Oliveira, juiz, não conseguiu acabar o jogo. Ficou um tumulto danado. E a CBF ainda não decidiu o que vai acontecer. Se o Vasco perde os pontos, se o Paraná ganha os 3 pontos, e fica tudo como está.
Você acha que o jogador, Zé Roberto White, pode entrar, o jogador do Vasco especialmente, pode entrar um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso por causa do que aconteceu domingo, ou cada jogo tem a sua história diferente mesmo? Cada jogo é uma história diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, para o bem do Vasco da Gama, ele não entrar com os resquícios do que aconteceu no domingo passado, porque aí o jogador perde sua tranquilidade, perde o seu controle emocional e fica difícil. Aí vai querer apelar num jogo contra um Corinthians que não tem absolutamente nada. Inclusive, uma baboseira que foi dita no domingo era de que o árbitro escalado foi de São Paulo para prejudicar ao Vasco da Gama por causa do jogo do Corinthians, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí vem o Vasco cortando bem a jogada. Primeiro com o Donizete, agora é o Amaral que se manda. Rincon vem para o domínio e recua a bola até o Dida. No Maracanã, o Juventude faz 1-0 em cima do Botafogo. Cris marcou, daqui a pouquinho a gente vai ver o gol do Juventude. É o jogo das equipes que estão na última colocação dentro do Campeonato Brasileiro. Se a derrota se confirmar, é uma péssima derrota para o time do Botafogo. O Botafogo se recuperou no sábado passado ganhando do Santos. Vamos ver o gol agora, aproveitar o momento da bola parada aqui no Pacaembu. Cris marcou, veja aí o Juventude escapando, a bola lançada, o cruzamento vem da direita e o Cris acabou pegando uma sobra ali depois do erro e faz 1-0 para a equipe do Juventude. Nos jogos da noite então, Juventude 1-0 contra o Botafogo no Rio, Grêmio 1-0 no Gama em Brasília. E 0-0 os jogos que começaram agora, Corinthians e Vasco aqui no Pacaembu, Paraná e Palmeiras lá em Curitiba. Aí o Felipe caindo bem pela esquerda, como quer o técnico Antônio Lopes do Vasco. Vem buscar Ramon. Cercado, ele tenta o lançamento, estava impedido. O Gilberto, que apoiava o ataque, marcou um impedimento. O assistente Claudemir Mafessoni. E o impedimento foi marcado. Passamos de 5 minutos e meio. 0-0 no jogo. E o Corinthians vem tocando aqui no campo de defesa com o Nenê. Lançamento do Nenê, busca o Marcelinho, a bola bate no chão com perigo. O Fabiano Heller conseguiu o primeiro corte, se complicou na sequência, vai o Luizão para cima dele, derrubado, é falta. Falta em cima do Luizão, acabou dando uma cochilada o Fabiano, depois a solução foi fazer a falta. Bem marcada por sinal. O estádio do Pacaembu, casa do Corinthians, absolutamente lotado. O torcedor do Corinthians vem em grande número. Já foram 6 faltas no jogo, com 6 minutos e 20. É muita falta, é uma falta por minuto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive. Vamos só acompanhar essa cobrança do Marcelinho. Corinthians tem zagueiros que costumam fazer gols de cabeça. Nenê já tem 2, João Carlos 1 no campeonato. Partiu Marcelinho, bola para a área, na cabeçada. Carlos Germano! Excepcional defesa do Carlos Germano. Numa cabeçada do Edu. O goleiro do Vasco faz uma defesa fantástica no Pacaembu. Vem o Corinthians no escanteio. Bola rolada para o Luizão. Ele sai da área, recebe o combate do Donizete. O Marcelinho vem para ajuda. Bate na bola o Donizete, solta para fora e arremesso lateral. Um grande ataque do Corinthians. Esse primeiro ataque, uma defesa maravilhosa do Carlos Germano. Aí o Fabiano tentando tirar essa bola da defesa do Vasco. Fez com defeito, vem o Corinthians, domina Marcelinho. Começa a crescer no jogo o Corinthians, o cruzamento para a área, passou pelo Luizão. Edilson vem buscar aqui pela direita do ataque agora. Vai para cima da marcação, Edilson, cruzamento pelo chão. Não conseguiu o domínio, Edu, a bola escapou dele. Sobra no Felipe, mas o Vasco volta, tá todo mundo impedido aí. Estavam voltando 3 jogadores, Edilson, Luizão e Marcelinho. Aí o Donizete recebendo a marcação do Augusto. O juiz marcou a falta em cima do Paulo Miranda. Ele está improvisado na lateral. O Paulo César está no banco, o Maricá não está à disposição do Antônio Lopes. E o Paulo Miranda, escalado aí pela lateral direita, ele que sofreu essa falta cometida pelo Edu. Subiu e tirou o João Carlos. Luizão vem buscar o jogo no meio do campo.
Perde a jogada, o Paulo Miranda tenta dar sequência para o time do Vasco e mais um impedimento marcado agora do Edmundo, que entrava ali nas costas da defesa e o Bandeira parou e marcou. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. Zero a 0 no placar aqui do Pacaembu, quase 9 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 também Paraná e Palmeiras em Curitiba. E os dois jogos que começaram às 8h30. Em Brasília, 1 a 0 para o Grêmio contra o Gama. E no Maracanã, 1 a 0 para o Juventude contra o Botafogo. Vê se esse torcedor quer ficar pertinho do jogo. Trouxe binóculo para ver. O juiz podia pitar de binóculo, hein, Wright? Aí ia pegar tudo de pertinho. Aí põe aqueles que podem inverter, né? Em vez de olhar pela lente normal, aí vai ficar longe, já perto tá difícil, imagina de longe. Vem o time do Vasco fazendo a jogada, boa bola para o Edmundo, grande passe para o Donizete, pode pitar o primeiro. João Carlos faz o corte, a bola voltou ainda do Vasco. Gol! Paulo Miranda, do Vasco! Pegou uma pancada da direita, mandou uma bola cruzada. Ela veio rasteira, difícil pro Dida. O Edmundo ajeita e chega enchendo o pé direito, Paulo Miranda. Com 10 minutos de jogo, o Vasco sai na frente e o Corinthians vem atrás. Olha o Corinthians chegando, bola perigosa dentro da área. A festa de Paulo Miranda, o Corinthians continua pressionando, vai bola para a área, Carlos Germano sai. Pois é, Casagrande, o Carlos Germano fez uma defesa excepcional numa cabeçada do Edu. E o Paulo Miranda acertou um chute quase indefensável para o Dida, 1 a 0 para o Vasco. A equipe do Vasco é muito boa. O maior problema, a preocupação seria ter uma mania de perseguição, né? Começar a achar que o árbitro está perseguindo em todas as partidas e não render e não conseguir jogar. Mas está demonstrando, pelo menos nesse início, está tranquilo. Apesar de ter sofrido uma pressão do Corinthians, o Carlos Germano deu confiança naquela defesa. A equipe é boa, o ataque é muito bom. O Edmundo, o Donizete, a chegada do Paulo Miranda foi boa. Chutou muito bem, o campo molhado, liso, muito difícil. Bola cruzada difícil para qualquer goleiro. Então a equipe do Vasco é excelente, mesmo com desfalque, como eu já falei no início. O Lopes tem a equipe na mão, ele forma uma equipe fortíssima de qualquer maneira. Além dos 3 desfalques dos expulsos de domingo, o Alex Oliveira, o Mauro Galvão e também o Juninho, o Vasco está sem o Nasa e o Viola, que estão machucados. O Bandeira está dando um impedimento aqui do Luizão, na volta do Luizão. O Bandeira, o Márcio Santiago está aí marcando o impedimento, o Márcio Rezende de Freitas confirmou. Em relação ao Viola, ainda não há previsão de volta do atacante do Vasco. E em relação ao Nasa, ele está quase, pode ser considerado um jogador reserva, já que o Antônio Lopes está gostando muito do desempenho do Fabiano Heller, jogador revelado pelo próprio Vasco e que, portanto, deve se firmar como titular. Fabiano Heller, que tem apenas 21 anos de idade e vai ganhando aí o seu espaço no Vasco da Gama. Vasco que domina no meio-campo com o Donizete. Não pegou bem na bola, Edu fez o corte. Aí o Edilson vai trazendo o Corinthians. Acabou recuando um pouco o jogo, ficou a bola meio dividida ali no meio do campo. Rincon arredondou tudo, solta por Edu na esquerda. Lançamento do Edu foi muito forte, a bola fica de graça com o Carlos Germano. Linha direta, amanhã, depois de Terra Nostra. E o Edu, que fez esse lançamento, está substituindo o Ricardinho, que acabou surpreendendo os médicos do Corinthians. Ele fez os 2 últimos treinos normalmente, não estava sentindo dores, mas num teste aqui meia hora antes do jogo, acabou sentindo novamente a batata da perna esquerda e por isso está de fora. O Edu é outro jogador bastante jovem, tem também 21 anos, e o Edu estava no time do Corinthians, que ganhou a Copa São Paulo no começo do ano, exatamente contra o Vasco, e ele fez o gol que deu a vitória, deu o título para o Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior numa final Corinthians e Vasco aqui nesse mesmo Pacaembu. 1 a 0 para o Vasco e o Corinthians vai à frente com o Vampeta. Tenta levar a bola lá para a esquerda. Acabou adiantando demais, atropelou o jogador do Vasco, a defesa vascaína conseguiu se livrar do lance e agora o contra-ataque pode ser armado. Vai brigando pela bola o Fabiano, bateu para frente, bateu só para se livrar dela. O time do Corinthians recomeça com o Nenê. Tá olhando para a área o Nenê, vem a movimentação do Edilson, a posição é boa. Dominou o Edilson, já recebe a marcação do Géber, não conseguiu girar.
César Prates vem na ajuda. Esse é o Rincon. Olha como ele trabalha bem. Passa a bola entre o Felipe e também o Edmundo, mas o chute do Nenê acaba saindo à esquerda do Carlos Germano. Fica o tiro de meta para a equipe do Vasco. Esses dois times já se enfrentaram 26 vezes pelo Campeonato Brasileiro e há um rigoroso equilíbrio. Foram 12 empates e 7 vitórias para cada lado. Quem sair na vitória aqui hoje do Pacaembu vai estar em vantagem nesse confronto. Por enquanto está dando o Vasco 1 a 0. Gol de Paulo Miranda. Dominando o Rincon pelo time do Corinthians. O Vampeta recebe, abre o braço, já vai sinalizando para os seus companheiros. O Augusto passa lá pela esquerda. O Edilson prefere trazer a bola aqui mais pelo meio. Boa jogada com o Vampeta. Ele tentou um passe para o Luizão. Não deu certo essa. O Marcelinho dá duro em cima do Ramon. Ia ganhando a jogada ao Marcelinho. O Márcio Rezende de Freitas marca falta de Ramon em cima de Marcelinho. E o Rincon já chegou empurrando tudo ali. Empurrou o Ramon, que estava demorando um pouco com a bola. O Corinthians bate a falta. César Prates recebe. Vem para o cruzamento. Carlos Germano vai lá em cima e fica com a bola. A saída de jogada aqui na direita com o Paulo Miranda. Passou mal. Nenê domina, Marcelinho recebe. Mais pelo meio, vai arriscar e o Carlos Germano pega. O Gama empata lá em Brasília. Finazzi faz o gol da equipe do Gama. Tudo igual lá, 1 a 1. O Grêmio fez 1 a 0 com o Cleison. E agora a gente vai ver exatamente o gol marcado pelo Finazzi. O gol do Gama. Aí vem o cruzamento. O Finazzi tocou de cabeça. Não deu para o Darley. 1 a 1, Gama e Grêmio em Brasília. Confirmando que está 1 a 0 para o Juventude contra o Botafogo no Maracanã. 0 a 0 Palmeiras e Paraná em Curitiba. São os 4 jogos de hoje do Brasileirão 99. Corinthians está se mandando, está indo para o campo de ataque e vem perdendo o jogo. Luizão prometeu, jurou, o Corinthians não perde esse jogo, eu faço um gol. Não está dando nada certo. Só para quem não está com a memória fresca, o Luizão jogava no Vasco. Foi um jogador super eficiente no Vasco, é inclusive o artilheiro do time do Vasco ainda na temporada 99. Ele e o Guilherme, os dois já saíram do Vasco. Mas quando saiu, saiu meio brigado com o Eurico Miranda. E aí está prometendo um gol hoje. Está dentro do campo, dá uma resposta para o adversário, como tem que ser, né? Dentro do campo, você viu que o clima dele com os jogadores do Vasco é ótimo. E aí vale até para valorizar o espetáculo, tanto é que o Pacaembu está cheio para assistir esse jogo e a maioria dos torcedores aqui torcendo pelo Luizão. No Rio de Janeiro, todo mundo torcendo contra o Luizão. Já foi o tempo de torcedor do Vasco gostar do Luizão. Vem o Vasco com o Edmundo. É o capitão do Vasco encarando a marcação do João Carlos, que deixou o pé ali no meio do caminho do Edmundo. Vem o Ramon, recuou pro Edmundo, ele vai para cima. Faz bom lançamento pro Donizete, dominou na cara, vai pintar o segundo. Gol! Donizete sai como uma pantera, é gol do Vasco! Se na primeira o Edmundo só ajeitou para o Paulo Miranda, nesse ele dá um passe excepcional para o Donizete dominar. E aí com calma, livre, ele dribla o goleiro Dida e fica na cara do gol para marcar. Donizete também falou, quem sabe não vai ser a noite da Pantera. Donizete, 2 a 0 para a equipe do Vasco. Se engana quem joga contra uma equipe que tem o Edmundo, que tem que tirar o espaço dele perto da área. Você tem que tirar o espaço do Edmundo em qualquer lugar do campo. Na área dele, né? Ele pegou a bola no meio campo, deram espaço, o João Carlos não chegou, deixou o Edmundo dominar, ficou cercando, ele enfiou uma bola de 20 metros, 25 metros, deixou o Donizete na cara do gol. É uma grande equipe, tem que tomar cuidado, são duas das melhores equipes do Brasil, só que o Vasco está saindo bem melhor do Corinthians nesse início de jogo. 17 minutos 45 segundos, 2 para o Vasco, Paulo Miranda e Donizete, 0 para a equipe do Corinthians. Donizete apareceu bem à frente ali, mas numa posição boa, Wright. Uma posição boa, ele partiu da mesma linha, parabéns aí para o Claudemir Marfesoni, que foi muito preciso. Outros assistentes aí tem mania de levantar porque aparece o cara na frente. Muito boa a atuação dele, parabéns. 2 a 0 para o Vasco. Aí o time do Vasco tenta sair, vai o Fabiano Heller dominando. Foram 3 chutes a gol do Vasco. 2 gols.
Corinthians com 2 conclusões. Por enquanto tá dando quem ex-jogadores do Corinthians, né? Que o Luizão é ex-jogador do Vasco, meteu o gol e não fez. Por enquanto o Edmundo e o Donizete que estão barbarizando aí o jogo. E agora o Luizão vem tentando a jogada, faz o cruzamento, achou o Marcelinho, matou no peito, bateu pro gol, Carlos Germano. Edmundo e Donizete jogaram aqui no Corinthians. O Donizete teve até uma passagem boa, o Edmundo foi uma passagem mais rápida. E o Donizete meio que usou essa história, quem sabe não é a noite da Pantera, meio lembrando essa situação. Ele também é jogador do Corinthians, né? E teve alguns momentos meio de litígio com a diretoria do Corinthians também. Mas saiu bem, foi comprado pelo Vasco, saiu numa boa, não foi briga. Ele quis ir embora, voltar pro Rio de Janeiro, não foi como o Luizão que brigou com o Eurico Miranda. Então você vê que a comemoração dele foi até tranquila, não foi nenhuma provocação contra a torcida do Corinthians, porque ele comemora sempre dessa forma com a Pantera. É claro que para ele fazer um gol contra o Corinthians no Pacaembu lotado é sempre uma emoção maior, não só para ele, como qualquer jogador. O time do Corinthians vem para o jogo com o Augusto. Ele faz a virada, boa bola do César Prates para o Rincon. Rincon trabalha, tenta o cruzamento, a bola desviada, o arremesso ainda mantém o Corinthians no campo de ataque. E o Rincon tem pressa, vai ele próprio para o arremesso. Se movimenta o Marcelinho e recebe. Joga um pouco mais atrás para o Vampeta. O time do Vasco agora recua absolutamente todo mundo. Estão todos os jogadores no campo de defesa. Sai o Jeder na cobertura, a bola para fora. A câmera mais da Globo registra para você o primeiro gol do Vasco. Um gol marcado pelo Donizete. Foi uma pressão. E aí uma ajeitada doce do Edmundo pedindo pro Paulo Miranda encher o pé e aí não dava pro Dida. Esse foi o primeiro gol, já tem a câmera mais do gol do Donizete. Vampeta, ele faz a abertura. Tentou o César Prates. Casagrande, a torcida do Corinthians já começa a pegar no pé do Augusto. O lateral esquerdo foi infeliz no jogo contra o Palmeiras, no primeiro gol do Palmeiras. Agora com 2-0, 2 gols ali por jogadores que atuam no lado direito. Ele tem a impressão, não teve nada com isso. Mas a pressão já é em cima dele, a bronca da torcida já é em cima do Augusto. O Corinthians se posiciona mal. É o segundo jogo do Campeonato Brasileiro consecutivo que em 20 minutos está 2-0 para o adversário. Adversário de peso, grande equipe também. Foi o Palmeiras assim, em 30 minutos estava 3-0 para o Palmeiras. Agora em 20 minutos está 2-0 para o Vasco. A defesa anda falhando. Quer dizer, a torcida começa a pegar no pé de um jogador do Augusto, principalmente pelo erro que ele teve no primeiro jogo no primeiro gol contra o Palmeiras. Mas eu acho que o posicionamento da defesa inteira não está sendo favorável ao Dida, que está atrás, está em linha. O Donizete entrou no meio, já fez assim, já aconteceu isso contra o Palmeiras também. Qualquer enfiada na bola, qualquer enfiada de bola no meio dos dois zagueiros, está entrando o atacante, está saindo na cara do gol. Então o posicionamento não está legal mesmo. O juiz marca uma falta do Edu e sentiu o jogador do Vasco, é o Amaral. Kleber, e apesar de haver essa igualdade toda, 7 vitórias para cada time, 12 empates, há 7 anos o Corinthians não perde para o Vasco em campeonatos brasileiros. A última, por coincidência, foi na estreia de Edmundo em 92 pelo Vasco. E foi aqui no Pacaembu, o jogo foi 4-1 para o Vasco da Gama. Nos últimos 5, olha o time do Vasco chegando de novo. Vai receber lá pela direita o Edmundo, prepara o cruzamento, rolou para trás, acabou rolando de presente para o Vampeta. E ele próprio se lamenta pela jogada errada que fez. E o Corinthians tem um espaço para contra-atacar. Vem o Vampeta. Foi falta nele. É só para completar, o Vasco então ganhou por 4-1 em 92 aqui no Pacaembu. E nos últimos jogos, 4 vitórias do Corinthians e 1 empate. O último jogo pelo Brasileiro do ano passado, 1-0 Corinthians lá no Rio. Corinthians que vai tentando a pressão. Perde o jogo por 2-0 com 22 minutos. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita, quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Corinthians tem uma falta aí pela esquerda. O Rincon está na cobrança, o Donizete fica perto, o Rincon dá uma olhada para ele e bate um pouco mais atrás, jogando para o João Carlos. Olha o Marcelinho, vindo buscar o jogo aqui na meia, trabalhando com o Vampeta. Vampeta vem para a jogada, ficou apertado, aí mais despachou a bola. Jeder faz o corte também, joga lá para o campo de ataque do Vasco, onde não tem ninguém do Vasco. O Vasco está todo encolhido agora. Vai usar uma arma, Casagrande, que o Corinthians costuma usar com muita competência, que é o contra-ataque.
Tem essa situação na mão, né? Tá 2 a 0, 22 minutos, 23 minutos no Pacaembu. A torcida vai exigir que o Corinthians vá para cima e vai abrir um espaço atrás. A defesa deve estar assustada, né? Com a sequência de gols que vem tomando no Campeonato Brasileiro. Se posiciona muito mal, qualquer bola enfiada é perigosa. E o Vasco tem um ataque fortíssimo que vai criar perigo pro Corinthians sim. O contra-ataque pode ser mortal aí nesse jogo. O Amaral tentou ligar a jogada com o Edmundo. Fez o corte o Edu, aí na sequência houve um toque de mão do Amaral, o juiz marca a falta do Amaral. O Amaral aplaude o Márcio Rezende de Freitas. Aliás, foi fazer médio. Foi fazer médio, né? Na hora que ele fizer, ele já está desculpado. Ex-corintiano Amaral também, né? E a diferença é o seguinte, na Itália um gesto desse é cartão vermelho na hora. O árbitro expulsa na hora. Se ele não aplaudiu o árbitro na Itália, ele dá o vermelho na hora. É uma coisa incrível. Às vezes a maioria das vezes é ironia mesmo. Né? Gozação. Gozação. Né? Mas às vezes o cara tá até tendo um contato mais, sei lá, tranquilo com o árbitro, ele acha que é ironia e foi pra fora. Mas tem ironias e ironias, né? Então lá na Itália os caras gostam de ser vaiados mesmo, né? E daqui a pouco no show do intervalo você vai ter uma matéria sobre essa história de violência no futebol. Os árbitros estão errando muito ou os jogadores estão batendo demais? O show do intervalo vai mostrar para você uma sequência de informações interessantes. Uma delas, por exemplo, sabe qual é o time que menos bate no campeonato? Palmeiras do Filipão. O que menos bate. 25 minutos chegando. E a câmera mais mostra para você agora o segundo gol do Vasco. O torcedor vascaíno está feliz da vida. Olha o passe do Edmundo. O Donizete pegou na posição legal. Aí ele já estava bem adiantado. Driblou o Dida e fez o gol. Aqui o Corinthians vem tentando partir para o ataque. Quis entrar fazendo fila o Marcelinho. Ficou no chão. A torcida protesta. O Marcelinho fica olhando para o juiz. Com cara de quem foi derrubado. A chuva aperta no Pacaembu, o Corinthians perde por 2 a 0. João Carlos ganha a dividida do Edmundo. Bota na frente o João Carlos, tocou para o Edu. Aí ele ia devolvendo a bola para o João Carlos. O João Carlos estava reclamando de uma dor no pé esquerdo, estava de costas para a jogada o João Carlos. Acabou desperdiçando o ataque o Corinthians. Vem o Edmundo. Vai encarar a marcação do Nenê. Lá vai o Edmundo, fica esperando o passe. Aí ele deu o... Dessa vez o Donizete se colocou em impedimento. A defesa do Corinthians saiu bem. João Carlos continua caído no ataque aqui. O Donizete fez aqui o 5º gol dele no campeonato. É o artilheiro do Vasco na competição e também o vice-artilheiro na temporada. Atrás apenas, como já disse o Kleber, do jogador Luizão, que hoje defende o Corinthians, e também de Guilherme, que está no Atlético Mineiro. Os dois têm 14 gols e o Donizete agora 12 gols. Continua no chão o João Carlos. Agora é o seguinte, José Roberto Wright. O Ramon estava impedido. O Donizete... Não, a jogada era legal, nem tudo é perfeito, né, Kleber? Infelizmente, o Claudemir Maffezoni, que acertou no primeiro gol do Vasco, né, se equivocou. Mesmo com o lugar onde estava o Ramon, que é ali no meio do caminho. Não tem problema, porque a bola foi endereçada ao Donizete. Então a intenção, a participação e a influência é do Donizete, não do Ramon. E ele talvez precipitou-se, não aguardou aquele segundinho importante e prejudicou, no caso agora, a equipe do Vasco da Gama. Um erro e um acerto. A posição era boa do Donizete. O João Carlos foi retirado de maca do campo. Começa a chover para valer agora no Pacaembu. Chove e venta um pouco. 27 minutos e o Vasco vence por 2 a 0. Paulo Miranda e Donizete marcaram. Você decide amanhã, depois de linha direta. Augusto. Saiu na marcação a defesa do Vasco. O Augusto tenta o lançamento. Agora está um Pacaembu inteiro nas costas do Augusto, né? Qualquer jogada que ele tenta não dá certo. O torcedor reclama. Isso vai pesando ainda mais nas costas do jogador. E ele vai buscando a jogada mais eficiente e vai errando. E não foi nem o erro, foi a gota d'água, né? Porque ele deu uma entrevista antes do jogo que ele estava preocupado com o jogo com os Palmeiras. Era a primeira vez que ele ia jogar, que nem dormiu direito. Depois, com o erro, ele falou que não dormiu direito também. Quer dizer, a torcida falou, pô, ele errou, quer dizer, um cara que não tem muita força para jogar no Corinthians. Isso a torcida do Corinthians acha. Eu, particularmente, acho um bom lateral que pode substituir o Silvinho tranquilamente. Só que a fase não é para isso, né? Marcelinho. Ele tenta a inversão de jogo para o César Prates. Foi dar um toque na bola de categoria, acabou errando tudo e dá a chance do contra-ataque do Vasco. Deu um carrinho Luizão e um carrinho faltoso do Luizão. Faltoso para amarelo.
Para amarelo, e será o 5º cartão amarelo de Luizão, portanto está fora do próximo jogo contra o Sport lá no Recife. E aplicado com correção o cartão, porque no momento em que o Luizão sentiu que não, olha lá, ele vai, não dava, ele levanta o pé. O pé direito é que derrubou num segundo lance e o Márcio Rezende interpretou corretamente. Se todos os árbitros aplicassem assim, seria ótimo. E o Finazzi faz o segundo gol do Gama. Lá em Brasília, Gama 2, Grêmio 1, vira o jogo o Gama. O Grêmio fez 1-0, Finazzi faz 2 para a equipe do Gama, 2 dele. Daqui a pouco a gente vai ver o gol. Gama que ainda não venceu em Brasília. E aí E aqui um problema, Kleber. Edilson e o Antônio Lopes, né, Tina? É um problema aqui, o Antônio Lopes segurou a bola com as mãos, a bola saiu para a linha lateral, ele segurou, o Edilson veio e chutou a bola nas mãos do Antônio Lopes, que agora abre os braços e reclama com o jogador do Corinthians. Não vai dar para João Carlos, daqui a pouco o Márcio Costa no Corinthians. Vai ter que fazer a primeira alteração o time do Corinthians, o Vasco chega no cruzamento do Ramon, tirou o Augusto, César Prates, completa, joga a bola para longe, chega o Marcelinho. Boa bola do Luizão, arredondou para o Marcelinho, Luizão tenta ganhar na área, chega também o Edilson, o cruzamento do Marcelinho, corte feito pelo Odivan em escanteio. Aí o Antônio Lopes, que é uma história, o Antônio Lopes não tem que segurar a bola e o Edilson não tem que chutar ninguém também, né? Tem que saber com que intenção o Lopes segurou, de repente para repô-la. Olha lá, olha lá, segurou intencionalmente, a imagem está mostrando. Saiu ali a bola. Ele segurou com a intenção realmente de retardar. O árbitro poderia inclusive ter sido muito mais enérgico com ele. E não é o feitio do Lopes, que é um cara disciplinado. O ponto é que as pessoas estão dentro do futebol excessivamente nervosas, pouquíssimo pacientes. Pouco bom senso, né, Cleber? Infelizmente, muita passionalidade. Vem pro arremesso lateral a equipe do Corinthians, o torcedor do Corinthians se protege da chuva. E vê a história complicada aqui no Pacaembu com 30 minutos e meio. O passe do Vampeta encontra o Augusto lá na esquerda. Ele domina, o Edilson encosta, prefere o toque um pouco mais atrás para o Nenê. Tá aí o Vampeta, que está jogando um pouco mais recuado no lugar do João Carlos, até que o Márcio Costa entre no time do Corinthians. João Carlos machucado, não continua no jogo. Aí o Vampeta. Edu. Bom o drible do Edu. Ganhou espaço, saiu do Amaral, vem embora o Edu. Olhou pro Augusto, jogada boa, vem o Augusto, capricha no cruzamento, jogou para trás. Ainda chega o Marcelinho para reaproveitar, bate de pé esquerdo e ela vai embora. Vamos para Brasília, curtir o segundo gol do Gama, enquanto você vê essa chance que o Corinthians desperdiçou no chute do Marcelinho. A bola vem para fora, passa à esquerda do gol. E o gol do Gama, outra vez de cabeça, hein? O homem entrou e já fez logo 2 de cabeça e vira o jogo. Gama 2, Grêmio 1. Uma falta em cima do Felipe. O Gama tem 11 pontos ganhos. Se confirmar a vitória, vai para 14, Mauro Naves. Exato. E 14 é também o número de Márcio Costa, que já está em campo. Você viu ali o João Carlos sem chuteira, sentiu mesmo a contusão. Mas aquela que ele virou as costas para a jogada do Edu é porque estava doendo mesmo, coitado. E machucou no ataque, né? Pois é ironia, né? O zagueirão, tá todo mundo sempre acostumado o zagueiro chegar, pegar. Aí quando se arrisca o ataque, tem uma falta o time do Vasco, Edmundo com má intenção, ó, vai bater direto pro gol, mandou uma bomba, ela passou à esquerda. É linha de fundo, tiro de meta que favorece o time do Corinthians. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Super Pique do Milênio Itaú, 7 milhões em prêmios. Empatados em chutes a gol. Vasco e Corinthians, 4 conclusões para cada lado, mas o Vasco vence por 2-0. Marcelinho e Edilson, é o Corinthians tentando chegar ao primeiro. O Vasco bem fechado. Edu. Lançamento para a área, foram na mesma bola o Jeder e o Odivan. O rebote ainda é da equipe do Corinthians, fica com o Rincon. Aí vai trabalhando de novo o Edu. Tem ao seu lado o Vampeta, a bola para o Vampeta. Mais à direita ele tem o César Prates. Prefere levar a bola para a esquerda. Vem buscar a jogada do time do Corinthians. Aí o Augusto tentando chegar.
Foi marcado pelo Amaral, ganha o arremesso lateral. Reposição rápida do Augusto. Marcelinho. Olha como o time do Vasco marca. O time do Vasco tem alguns jogadores que não dão sossego para o adversário, né? Amaral, Paulo Miranda pega muito, Odivan, Geber, o próprio Fabiano Heller. É complicado de entrar nessa defesa do Vasco. O Corinthians vai tentando tocar a bola. Grande lance do Rincon. Colocou a bola entre as pernas do Donizete. Na hora do passe, ouviu o corte, vem o Felipe. Aí a saída do Paulo Miranda, o autor do primeiro gol. Dá duro embaixo o Edu. Aí a torcida gosta. Olha o que chove no Pacaembu e o que tem de gente no estádio Paulo Machado de Carvalho aqui em São Paulo para prestigiar esse que é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Corinthians e Vasco. Já jogaram 15 vezes aqui em São Paulo. O Corinthians ganhou 4, o Vasco 2 e 9 empates na história desses dois times aqui em São Paulo. O Grêmio já tinha um jogador expulso lá em Brasília, o Aguinaldo. Agora o Ronaldo Alves, zagueiro, também foi expulso. Perde o jogo por 2-1 para o Gama e está com 9 em campo o time do Grêmio. Boa chegada do Vampeta, tomando a bola do Fabiano Heller. Na hora do lançamento o Odivan estava bem colocado, não deixou a bola passar até o Edilson e o Vasco vai embora com o Paulo Miranda. Donizete ficou, Paulo Miranda vai embora. Aí para cima do Augusto. Primeiro corte foi feito pelo Augusto, o Edu chegou na ajuda. E já liga bem o ataque buscando o Luizão. Não conseguiu dar velocidade ao lance. Sofre a falta do Amaral. São 35 minutos. Já já no show do intervalo, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver também uma matéria, uma reportagem especial sobre a violência no campeonato. O número de faltas. Eu não imagino o que estão fazendo de falta no Campeonato Brasileiro. E vai saber também mais novidades sobre a gravidez da Milene, a namorada do Ronaldinho. Ronaldinho vai ser pai. Ronaldinho vai ser pai, o atacante da Internacional, do Internacional de Milão. Aqui o número de faltas deste jogo, 13 do Vasco, 9 do Corinthians, são 22 faltas. Vai para a cobrança Marcelinho, dessa para o Corinthians, ele vai direto para o gol, Carlos Germano. E o detalhe desse número de faltas, o Márcio Rezende está usando uma tática de arbitragem, que ela encostou, ele marca. Então não tem violência nesse jogo. Tem agora a velocidade do Edmundo partindo para o ataque. Primeiro drible ele deu, ficou no chão, foi falta do Rincon. Mas 22 faltas é muita falta, né? Eu acho que para uma partida de futebol, esse número de 22 faltas seria o ideal até durante toda a partida. Mas eu volto a reafirmar, não há violência. E aquela falta encostou, o cara cai, ele já está marcando até para segurar. É uma abordagem que ele faz para o jogo para não complicar. Mas existem jogos que ele pode ter 2, 3 faltas e o cara quebra a perna do outro. Edmundo vem para o cruzamento, bola para a área do Corinthians, olha o lance perigoso, Donizete brigou por ela, chega o César Prates e tira. Brigou pelo rebote o Amaral, também o Edilson, vem o Felipe. Já deu o primeiro drible o Felipe e outra vez a defesa do Corinthians tinha espaço ali no meio. O Rincon reclamou com o Bandeira querendo um impedimento do Donizete, o Nenê também fala com o Márcio. Não tinha impedimento marcado não. Mas havia impedimento, porque no momento que a bola é tocada, Donizete estava na frente, a bola é em direção a ele. Mas se passa, então ia dar uma confusão danada. Olha aí, ó. Esse é o lance, ó. Terminou o jogo no Maracanã. 1 para o Juventude, 0 para o Botafogo. Juventude vai a 11 pontos. O Botafogo tinha a chance. Se vence o jogo, vai para 8 pontos, empata com o Juventude. Agora fica 6 pontos atrás do Juventude, 5 pontos atrás de Curitiba e Botafogo de Ribeirão Preto. E com 12 jogos realizados. Volta não, né? Já estava complicada a situação do Botafogo. Quando ganhou do Santos no sábado passado, deu uma respirada. De repente, o pessoal do Botafogo pensou, olha, pode ser que ainda dá, a gente vai começar uma recuperação. Aí perde na partida seguinte para o Juventude no Maracanã. Outra vez a frustração toma conta do torcedor do Botafogo. Com 5 pontos em 12 jogos, o Juventude vai para 11 pontos em 12 jogos. Situação delicadíssima do Botafogo. Esse caminho que pode levar o time para o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o médico do Corinthians, Joaquim Grava, vai ser necessário radiografar o pé de João Carlos. Há aí uma suspeita dele ter fraturado o pé. Pode ser mais grave do que se imaginava. Notícia ruim para o João Carlos, para o torcedor do Corinthians. Ele que está começando a entrar no ritmo do time. E aí a falta do César Prates acabou errando a jogada e cometendo uma falta em cima do Ramon.
38 minutos e o placar é de 2-0 para o Vasco. Outra contusão que aconteceu, a gente falou do João Carlos, zagueiro da seleção brasileira. O Luxemburgo tem convocado o João Carlos para a seleção. Lá em Brasília, o Scheid, zagueiro do Grêmio, saiu machucado e uma contusão que também pode ser um pouco mais séria, complicando aí a vida já difícil do Vanderlei Luxemburgo para escolher zagueiros para a seleção brasileira. Tem Luxemburgo que na sexta-feira faz a convocação para o jogo contra a Holanda no dia 9 de outubro. Bola dominada pelo Edmundo. Dividiu, ganhou, mas o juiz deu um jogo perigoso. Jogar com o carrinho assim, jogo perigoso. Se o árbitro entendeu que o pé foi acima da linha da bola, tem que sinalizar como ele está sinalizando o jogo. Tiro ali, olha lá. Tiro indireto. Eu achei que não houve intenção, não. Ele foi com a perna esquerda por fora e roubou a bola. Passamos de 39 minutos, vem Corinthians. Bola com Augusto. Vai para cima da marcação do Paulo Miranda. Recebe a ajuda do Luizão. Mais atrás um pouco o Edu. Corinthians tentando chegar, tá difícil achar o espaço. Marcelinho. Boa bola pro Edu. O domínio acabou não sendo dos melhores. Aí o César foi pro ataque. Ficou na defesa o Vasco e ganhou o arremesso lateral. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma Chopp, o sabor número 1. Márcio Costa tocando bola para o Marcelinho. Marcelinho vem buscar o jogo e erra o passe, dá no pé do Felipe. Arma um contra-ataque para o time do Vasco. A defesa do Corinthians até que está bem armada, mas a chance é boa. Bola no pé do Edmundo. Lá vai o Edmundo. Passou pelo Felipe. Tenta se esforçar o Paulo Miranda. Não consegue sim, consegue evitar. Vai para a jogada, faz o cruzamento. Dida é dele. O Paulo Miranda, que fez o primeiro gol do Vasco, barrou os dois especialistas do time na posição, o Maricá e o Paulo César, segundo Antônio Lopes, porque marca melhor do que os dois laterais. O time do Corinthians está fazendo hoje o seu quarto jogo em casa no campeonato. Ganhou 2 e, curiosamente, perdeu o primeiro jogo aqui em casa. Perdeu aqui no Pacaembu para o Flamengo. Teve outros 2 jogos contra Palmeiras e São Paulo, jogos aqui em São Paulo, uma derrota e uma vitória. Mas perdeu aqui no Pacaembu contra o time do Rio de Janeiro. Aliás, para quem gosta, no confronto Rio-São Paulo no Rio, 11 jogos, 6 vitórias do Rio, 3 vitórias de São Paulo e 2 empates. Se o Vasco levar essa para o Rio, já vai ficar 7-3 para os cariocas. Vem o escanteio de Marcelinho, olha o toque de cabeça. Corta bem colocado o Gilberto dentro da pequena área. Contra-ataque do Vasco, Amaral ligou para o Ramon. O Edmundo está no meio. Bola para o Edmundo nas costas da zaga. Saiu o Dida. Vem Edmundo. Dida. Chega bem o Dida. Consegue o chute. E ele, no momento que aliviou, sentiu que se chocou pesado com o Edmundo. O lance foi normal, porque o Dida saiu para tirar a bola. É que na velocidade do Edmundo, no impulso do Dida, houve o choque. E o Dida sentiu que o Edmundo se machucou no lance. Aí você vê que o Dida chuta de baixo para cima, quer dizer, ele não deu aquela raspada que normalmente o jogador, quando tem intenção de atingir o adversário, faz. Não houve realmente dolo no Dida, foi um acidente de jogo. Que bolão do Ramon, hein? O time do Corinthians não está achando o espaço, Casagrande. Não, o Corinthians joga muito mal, teve uma pressão ali de 5 minutos, aquela jogada do Edu foi única, grande defesa do Carlos Germano, talvez tenha sido essa a diferença, o Vasco criou moral com a defesa do Carlos Germano, está indo para cima, marca bem, arrisca no contra-ataque, tem um jogador que está desequilibrando, que é o Edmundo, faz todas as jogadas, fez as jogadas dos 2 primeiros gols do Vasco, e o Corinthians eu acho o seguinte, está muito lento, não está se empolgando, a torcida, o estádio está lotado, não está sendo aquele Corinthians, aquela raça que é de costume. Então está sofrendo, talvez até por essa derrota com o Flamengo, derrota com o Palmeiras, começa a dar aquela preocupação e a defesa dá para perceber que não tem confiança. É um jogo de risco realmente para o Corinthians hoje, esse no Pacaembu. Já está 2-0, pode ser até pior. Terminou em Brasília, 2 para o Gama, 1 para o Grêmio. Boa vitória da equipe do Gama. Vai ao Gama para 14 pontos ganhos em 12 jogos. O Gama está tentando escapar do rebaixamento também. O Grêmio mantém 15 pontos em 11 jogos disputados. Para o Grêmio foi um mau resultado. O Grêmio está em 11º. Foi um mau resultado. E aí uma outra entrada mais forte. Dessa em cima do Gilberto. O Gilberto fica caído enquanto o Edmundo, já atendido pelo médico, pede autorização ao árbitro para voltar ao campo. O Edmundo, que na última vez em que enfrentou o Corinthians, ele fez o gol do Vasco na derrota por 2-1, a vitória do Corinthians por 2-1, e acabou sendo expulso em 97.
E justiça seja feita ao Rincon, foi um choque normal de joelho com joelho ali, saiu na pior o Gilberto, né, Wright? Sem dúvida nenhuma, o choque de frente, joelho com joelho, como você falou. Aí como é Rincon, a gente já fica prestando muita atenção. Olha lá, ele vai, ele toca com o joelho direito, o Gilberto, como é o Rincon, a gente está dizendo, fica de olho dobrado, atenção redobrada, melhor dizendo. Aí o Amaral tentando o lançamento lá para perto da área, o Gilberto subiu, o rebote é do time do Vasco com o Felipe. Vai o Rincon para cima dele, a bola bateu no Rincon. Tocou bonito na bola o Gilberto, hein? Não deu resultado, mas foi bonito, foi. E em relação ao Rincon, né, Kleber? Fica pior porque ele não sente nada. É impressionante. O adversário cai e ele não sentiu nada, fica ruim. Tá impedido o ataque do Vasco com o Gilberto. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Rainha System, o único sistema de amortecimento interativo. E esse impedimento aí, hein, Wright? Esse impedimento virou o placar contra o Claudio Miro numa festa. Era 1-0 para ele no gol do Donizete. Ele errou 2 agora contra o Vasco da Gama. Não estava impedido mesmo o Gilberto. Quer dizer que ele está perdendo 2-1, hein? Está perdendo 2-1. Aí o Jéder brigando contra o Luizão e contra o Augusto. Ele conseguiu tirar a jogada. O time do Corinthians vai pro aperto ainda. Não deu pro Marcelinho. Chega cheio de vontade o Fabiano Heller. A bola desviada pelo próprio Fabiano. É arremesso pro Corinthians. E olha aí, ó, como não tinha impedimento nenhum. E aí por muito, hein? E a linha do campo mais clara e mais escura, ela define bem a jogada. O Márcio Rezende vai dar 1 minuto de acréscimo. Vamos até 46. O cruzamento foi feito aqui para a área do Vasco. A bola passa. O César Prates corre para aproveitar. Evita a saída. Prende bem a jogada. Faz o cruzamento. Só que um cruzamento para fora da área. Edu. Rincon trabalhou com o próprio Edu. Vem o Edmundo na marcação. Boa jogada do Edu. Tá com personalidade. Tá indo para cima o Edu. Boa tabela. Olha o time do Corinthians chegando bem. Foi falta. Falta fora do lance de bola. O Amaral pegou o Edu. Quando ele tentava completar a tabela. Vinha crescendo na jogada. A falta foi marcada e vai pintar provavelmente um cartão amarelo para o jogador do Vasco. E aplicado com correção, porque o Amaral, no momento que o Edu sai, toca, o Amaral levanta a perna direita, dobrada, e derruba o Edu. 2 cartões amarelos no jogo, esse pro Amaral, o primeiro foi pro Luizão, da equipe do Corinthians. Luizão que não joga sábado contra o Sport. O Vasco tem como próximos adversários no campeonato O Internacional no domingo em São Januário. É o próximo. Vai para a cobrança de falta a equipe do Corinthians. Marcelinho bateu e a bola foi para fora. Terminou o primeiro tempo lá em Curitiba. E termina também o primeiro tempo aqui no Pacaembu. Lá 0-0, aqui 2-0 para o Vasco. Mauro Naves, Tino Marcos. Saber do Oswaldo, o que você achou de mais errado aí, que você pretende mudar, Oswaldo? Bom, a equipe não conseguiu se organizar, o Vasco se fechou bem, teve a vantagem logo do primeiro gol, depois as coisas se dificultaram muito. Vai mudar o time? Vamos ver, eu vou conversar com os jogadores agora para ver como é que eles estão sentindo, vamos ver o que a gente pode fazer. Antônio Lopes, 2 gols na casa do adversário, e um adversário que é líder do campeonato, um início de jogo até melhor do que a previsão mais otimista, como é que você analisa? Bem, tá bem a equipe, né? Saiu com um placar bom, se não tivesse feito um bom primeiro tempo, não teria saído com esse placar diante de um adversário que é muito bom. Portanto, o técnico Antônio Lopes, que hoje completa 501 jogos à frente do Vasco. Que é uma marca fantástica, principalmente em relação ao futebol brasileiro. E é por isso que o Vasco da Gama consegue sempre bons resultados, boas performances nas competições. 2-0 para o Vasco neste primeiro tempo aqui no Pacaembu. E agora perto a torcida do Corinthians. Começa dando uma força para o time, a bola está rolando no segundo tempo no Pacaembu. O Corinthians vai perdendo, a vitória do Vasco, 2-0, marcaram Paulo Miranda e Donizete no primeiro tempo. O Corinthians tem só uma alteração feita, essa aí é a presença do Márcio Costa, que entrou no lugar do João Carlos machucado. Vem Corinthians com Edilson. No lançamento o corte foi feito pelo Ramon. Rapidamente, Kleber, vamos saber do técnico Antônio Lopes. O que você pode dizer, Lopes, que houve o papo? Olha aí. Vamos ver a chegada do Vampeta, a bola para o Luizão. Carlos Germano! E se repete a história do primeiro tempo. No primeiro ataque forte da equipe do Corinthians, a presença do Carlos Germano salvando o gol tão prometido pelo Luizão. Deve ter dado uma aliviada aí no Antônio Lopes.
Cristino. O Carlos Germano é o titular mais antigo do Vasco, é o 9º campeonato seguido, campeonato brasileiro que ele disputa pelo Vasco. Qual foi basicamente o teor da sua conversa com os jogadores? O que o Vasco precisa fazer nesse segundo tempo? Até um pouquinho a nossa movimentação, principalmente na hora da marcação. E a gente acertar mais ali o nosso posicionamento ofensivo pelo lado esquerdo. 2-0 para o Vasco, e o Carlos Germano salvou a pátria ali de novo, Casagrande. O Carlos Germano é um grande goleiro, já 2, 3 anos que ele vem demonstrando isso. Eu considero, junto com o Marcos, nesse momento, os 2 melhores goleiros do Brasil, junto com o Dida também. Mas eu acho o momento melhor do Carlos Germano. Eu acho o Carlos Germano com mais postura, até com mais presença em jogadas mais difíceis do que o Dida, no caso. Eu acho que o Carlos Germano faz mais milagres, na linguagem do futebol, o Carlos Germano faz mais milagres do que o Dida faz. Isso em comparação com jogadores de seleção brasileira. Hoje foram pelo menos 2. Um no começo do jogo e esse agora no começo do segundo tempo. O Luizão na cara dele. Recuou mal a bola, o Rincon pegou o Edmundo, pode definir o Edmundo a jogada, vai pra cima da marcação, bateu pro gol e ela passa. Ele até pede uma desculpa ali pro Donizete, que esperava um cruzamento, mas é o tipo da jogada que o atacante dribla e tenta concluir, vai pro gol. Ele acaba errando o alvo, mas responde com perigo o Vasco. Começa muito parecido o jogo nesse segundo tempo com a primeira etapa. É impressionante a moral do Rincon, né? Ninguém no time reclamou com ele. Se fosse um outro jogador... Felipe domina pelo Vasco. Trabalho do Ramon. Aí no meio o Felipe, vai tocando o time do Vasco. Ramon se mandou Gilberto, se adiantou, estava impedido. O Bandeira não deu. Para a sorte dele, a coisa ficou de graça para a defesa do Corinthians, com o Dida, e o Nenê sai para o jogo. Augusto. O Corinthians fica tocando aqui no campo de defesa. Edu, Nenê, Márcio Costa. Isso porque o Vasco recua, se fecha, bloqueia os caminhos do Corinthians. E o Márcio Costa se aventura para o campo de ataque. Aí o César Prates. Marcelinho. Recuou a bola perigosa. Primeiro foi o Rincon, agora o Marcelinho. As 2 bolas de presente para o Edmundo. Ele vai para cima e aí o problema fica com o Márcio Costa. Márcio Costa não consegue o corte. Chega o Nenê na cobertura. Outra vez o Edmundo partiu, sendo presenteado pelo meio-campo do Corinthians. Ganha escanteio o time do Vasco. Sorridente o Donizete. A chegada do Nenê acabou resolvendo a parada. Vai para mais um escanteio o time do Vasco com quase 4 minutos desse segundo tempo. É o Ramon na batida. Pode vir bola fechada para cima do Dida, ele bateu pelo chão. Conseguiu o corte apenas parcial, o Vampeta volta a bola, é de novo do Ramon, agora sim o cruzamento. Tira do jeito que dá o Luizão. Recupera o Vasco ainda aqui no meio campo com o Odivan. Ramon foi para cima da marcação do César Prates. O último toque na interpretação da arbitragem foi do César. Aí o garoto corintiano não deve estar gostando do que vê. O Corinthians perde o jogo por 2-0. Compensação, o torcedor do Vasco feliz da vida. O Corinthians que ainda não empatou no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 8 vitórias e 2 derrotas no campeonato. E fez gols em todos os jogos. Tem o melhor ataque da competição com 28 gols marcados. A defesa sofreu hoje o 16º gol. Do outro lado, o Vasco, que não tem lá um ataque dos mais positivos no campeonato, fez 11 gols, mas tem a melhor defesa. Fez 13 gols, né, com os 2 de hoje. E a defesa continua sendo a melhor, com apenas 6 gols sofridos. Nenê. Pode se considerar também que o Vasco, ao lado do Paraná, é o time que menos jogou até agora no campeonato. Esse é o 10º jogo do time. Vai ficando um jogo atrás do Corinthians. Já encostou, né? Tá só um jogo atrás da maioria dos times. Olha o Edmundo de novo. Falta dura agora do Nenê. Casagrande. Tá dando mole a defesa do Corinthians, deixando o Edmundo partir assim no mano. Cartão amarelo pro Nenê. É isso que eu ia falar. O Edmundo, ele é um grande jogador. Já com ele com dificuldade de pegar na bola, já é difícil de marcá-lo.
com essa facilidade que está tendo, ele tem espaço, quando ele não está sozinho, os jogadores do Corinthians dão a bola para ele. Foi o caso do Rincon e do Marcelinho. Então o Corinthians, na situação que está agora, nesse segundo tempo, a facilidade que o Edmundo está tendo para jogar e da forma que ele está jogando, o Corinthians está correndo o risco e está pedindo para tomar 3, 4, já tomou 2, pode tomar mais uns 2 aí tranquilamente, com pouco esforço do Vasco. Corinthians que fez 13 faltas, o Vasco 16. O Edmundo vem para a cobrança, bateu direto pro gol, o Dida. Foi de muito longe, ele arriscou, bateu firme, mas o Dida bem colocado. Fez a defesa, veja. O Dida acompanhou bem a curva da bola e pegou tranquilo. E o Corinthians vai bem. Com o Edilson. Bola pro Luizão. Encarou a marcação, jogou para dentro da área. O primeiro corte foi feito, o rebote é do Edu. Ficou no chão o Edu. A torcida do Corinthians reclama de falta, o Odivan isola, manda para longe. Tenta ainda pressionar o time paulista. Chega bem na roubada o Felipe. Bola para Edmundo, daí para Felipe. Tem o Ramon na esquerda. Recebeu o Ramon, vem com perigo, invadiu a área, Ramon. Deu o break, na hora da finta o Augusto conseguiu. O Vampeta conseguiu a recuperação. E toma a bola para a equipe do Corinthians em outro contra-ataque que esses habilidosos jogadores do Vasco vêm conduzindo a bola e com possibilidade do passe fácil de um para o outro. Edmundo, Felipe, Donizete, Ramon, qualquer um pega a bola no pé. Corinthians tenta a resposta com o Edilson. Bola lá dentro pro Luizão, Luizão ficou no chão. Outra vez o Márcio Rezende de Freitas manda seguir. E aí o Vasco vem com Paulo Miranda e Donizete, foi falta do Rincon, deu vantagem. Tá aí o Paulo Miranda com ela. Chegou o Edu batendo na bola e cedendo um arremesso lateral. Quase 7,5 deste segundo tempo de jogo. Tony Lopes chamando a atenção ali do Gilberto. O lateral esquerdo está lá do outro lado, mas o Lopes não tem problema. Grita e grita muito. Olha o Edmundo. Bateu de letra. Ele bateu bonito. O Jéder fez feio. Tudo que o Edmundo fez de categoria, o Jéder acabou enrolando. Aí vem o Corinthians, tem a chance do gol. O juiz está parando o jogo. Dando um toque de mão do Edilson no lance. No domínio do Edilson. É difícil toda a vida, Wright. Você achou que foi no braço? É um lance difícil. O árbitro estava bem em cima. Para mim foi na altura do ombro, que não é intenção e não há o que marcar. Na minha opinião, equivocou-se o Márcio. Deve ter tido uma percepção diferente. Segue 2-0 o jogo para o Vasco. Luizão vem buscar, vem aqui no campo de defesa, toca para o Nenê. O Nenê que estava ali, quase centroavante na hora do lance. Que o juiz deu mão do Edilson. Marcelinho, Vampeta. Se manda pela esquerda o Augusto. A bola antes passa pelo Edu. Agora sim chega no Edilson. O Augusto limpou bem o lance. Tentou o passe para o Edilson. No meio do caminho tinha o Odivan. Boa jogada do Donizete. Olha o Vasco de novo. Vem com o Felipe. Adiantou a bola. Adiantou, deu mole para o Nenê. Nenê faz o corte. Vampeta. Os dois times tentam buscar com velocidade o ataque. Marcelinho. Boa bola, Luizão. Edilson entrou. É a chance do gol. Pra fora a batida do Edilson. Agora trabalhou bem o time do Corinthians. Conseguiu passar pela defesa do Vasco. Mas naquela base, né? Um contra-ataque aqui, um contra-ataque ali. E a chance do gol. Bola para fora à esquerda do Carlos Germano. Mas a parte ofensiva já melhorou bastante. Você vê que o Corinthians não fez uma jogada desse tipo no primeiro tempo. Aproveitando a velocidade e a boa técnica do Edilson, do Marcelinho e do Luizão. Então tem que ser isso para tentar virar o placar. Agora a defesa continua muito mal, marca muito mal, dá muito espaço e tira o impedimento do ataque do Vasco em todas as jogadas. Se você for analisar, foram poucos impedimentos e 2 o auxiliar errou no primeiro tempo. Então, quer dizer, uma defesa que joga em linha e o adversário nunca está impedido, está marcando muito mal. Um bom jogo no Pacaembu, já foram 15 finalizações, o Vasco ganha por 2-0. O Oswaldo de Oliveira tenta empurrar o Corinthians, do outro lado o Antônio Lopes não fica quieto, um instante sequer também orientando o time dele. Um belo jogo de 2 grandes times aqui no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro, vai dando Vasco da Gama 2-0. Olha que bom passe do Vampeta para o Augusto. Ele chega no ataque. Tenta caprichar no cruzamento. Passou pelo Odivan, não passou pelo Amaral. A sobra de bola é do Ramon. Os rebotes todos com o time do Vasco. Trabalha de novo o Ramon. O Donizete disparou. O Ramon segurou um pouquinho. Agora sim vem o Donizete. Já passa o Paulo Miranda. Edmundo vem buscar. Veio bem de ladrão. O Edu tomou a bola dele.
Tenta jogar na direita com César Prates, Marcelinho. O time do Corinthians vai de novo para o campo de ataque. Edilson outra vez com o Marcelo. Aqui pelo meio, Edu. A defesa do Vasco já está armada. O Corinthians tenta chegar no toque. Subiu o Fabiano, ganhou no alto do Marcelinho. Olha outro bom contra-ataque do Vasco. Domina o Ramon. Que bolão do Ramon pro Donizete. Dida saiu, dividiu com o Donizete. A bola bate no atacante do Vasco, é tiro de meta. Fora o que está enfiando de bola com habilidade total o ataque do Vasco. A equipe do Vasco é muito boa, marca bem, tem a técnica no meio campo, tem criatividade, tem velocidade no ataque e se aproveita como ninguém dessa deficiência da marcação da defesa do Corinthians. Essa aí foi mais uma prova. O Vasco enfia muito bem a bola e os jogadores do Vasco chegam na frente do Dida sempre em condições, jamais estão impedidos. Quer dizer, a defesa dá espaço e ainda se posiciona mal. E na avaliação do Antônio Lopes, uma das razões para o sucesso do Vasco até agora não ter tomado tantos gols no campeonato é exatamente a qualidade dos jogadores, das peças de reposição. O Vasco ainda não repetiu uma escalação em todo o campeonato até agora. E está praticamente o campeonato inteiro sem o Mauro Galvão. E está com o Géder aí dando conta. Outro que vem das equipes inferiores, tem só 21 anos de idade. É a moçada aparecendo no futebol. O cruzamento foi feito para a área do Vasco. Primeiro corte do Odivan, a bola sobrou ainda do Corinthians, botou na frente, Edilson, pênalti! Márcio Rezende de Freitas marca pênalti em cima do Edilson. Pênalti contra o Vasco. Os jogadores do Vasco, Donizete em especial, vem para a reclamação. O Carlos Germano ameaçou sair também. O Paulo Miranda fez aquela cara de choro dizendo que não fez o pênalti, Wright. Houve pênalti. O Paulo Miranda foi no corpo, olha lá, você vai reparar, ele toca lá, com a perna direita, ele faz a alavanca, o Edilson é derrubado, olha lá, vai, ele toca lá, querendo sair ou não, entendeu? Ele vai e derruba o jogador, ele pode até ter se arrependido na trajetória em direção à bola, já que, olha lá, ele vai na bola, chegou atrasado, aí ele tenta sair, mas faz um choque e o Edilson ia seguir com a bola. A penalidade tinha que ser marcada. Há o choque, há a malandragem do atacante, sempre há, né? É um somatório. Inclusive, você repara que o braço esquerdo do zagueiro vem às costas do jogador. Em câmera lenta, esse movimento percebe-se nitidamente. Vai Marcelinho para a cobrança. O Corinthians tenta diminuir o placar. Carlos Germano está numa noite e tanto. Marcelinho na batida. Germano já fez 2 milagres. Agora é no pênalti. Partiu Marcelinho, bateu. Marcelinho do Corinthians. Faz o Corinthians o 5º gol de pênalti no Campeonato Brasileiro. Faz Marcelinho o 8º gol dele na competição. Diminui o placar no Pacaembu. Temos agora quase 14 minutos do segundo tempo. É motivo de sobra para o torcedor do Corinthians voltar a vibrar, voltar a empurrar o time e a se manifestar no Pacaembu. É motivo de preocupação para o Vasco da Gama. Pode pintar um Corinthians na pressão contra o Vasco. Um grande jogo que vai melhorar ainda mais. 6 chutes a gol do Corinthians foram dados pelo Marcelinho, de 9 que o time deu. E ele confere no pênalti. 1 para o Corinthians, 2 para a equipe do Vasco aqui no Pacaembu. E agora vem pressão, agora o Vasco vai ter que usar toda a sua experiência, cada vez mais o contra-ataque. E o jogo ganha. Olha a torcida do Corinthians como já está gritando no Pacaembu. Lá em Curitiba, Alex abre o placar para o Palmeiras. Palmeiras 1, Paraná 0 lá em Curitiba. Daqui a pouco você curte o gol. Aqui agora tem ataque do Vasco. Bola no meio para o Fabiano. Felipe tocou. Edmundo, Donizete. Não deu para progredir, então ele começa tudo de novo atrás com o Amaral. Felipe, bom o drible em cima do Rincon. Vem o Felipe. Fica em condição do chute. Grande bola para o Gilberto. O Bandeira dá um impedimento que parece completamente errado. É muito difícil a gente falar assim a olho nu, mas vamos imaginar que a gente é o Bandeira. Agora, o impedimento foi
absurdos do Zé Roberto Reis. É um equívoco gravíssimo, entende? Esse tipo de erro, quando é a mesma linha, o cara sai meio metro, ele até dá o desconto, que é o movimento de cabeça do assistente para olhar o lançamento. Agora, esse foi um negócio gritante, foi um erro grosseiro do Márcio Santiago, o assistente do Minas Gerais. Um absurdo marcar um impedimento desse. Você tem que ter calma e tranquilidade para analisar o lance. Nossa, o Gilberto está quanto? Uns 3 metros atrás? No mínimo aí do zagueiro aqui, se tem 9 metros e 15 do pênalti, está a 5 metros. Pois é. 4 zagueiros do Corinthians dando condições pro... O Edmundo, que está aqui na direita impedido, não tem nada com o lance. O lance é absolutamente normal. Super normal, absurdo realmente. E olha que era bola para o jogador do Vasco ficar na cara do Dida, né? Até para decidir aí o terceiro gol e complicar e parar um pouco essa reação do Corinthians. É aí que entra aquela mania de perseguição. Aí os jogadores vão ver, não sabem o resultado, vê uma jogada dessa, falam, tá vendo? Os árbitros estão prejudicando o Vasco mesmo. Essa jogada, como o Zé Roberto falou, foi um impedimento absurdo. Eu não acredito com um auxiliar preparado para trabalhar no futebol como esse que está trabalhando hoje, dar um impedimento como esse. Absurdo. A torcida do Corinthians está animada no Pacaembu. A do Vasco certamente em todo o Brasil está brava. Vem a falta batida pelo Marcelinho. O Carlos Germano pega. Aí na hora do lance eu até me adiantei ao replay, né? Dizendo, não tá impedido. Se eu tô na bandeira eu não dou. Porque nós estamos em cima aqui com a visão privilegiada. Quer dizer, não tem realmente um erro que arrebenta às vezes com o resultado de uma partida. 17 minutos, 2 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Falta do Nenê. Tô devendo para você o gol do Palmeiras daqui a pouquinho. Vamos acompanhar essa cobrança de falta do Vasco. O Palmeiras está vencendo 1-0 lá em Curitiba, o jogo contra o Paraná. Uma vitória importante essa do Palmeiras. Vem de novo o Vasco trabalhando com o Felipe. Felipe joga com o Paulo Miranda. Paulo Miranda empurra para o Amaral. Botou na frente, ganhou do Augusto. Vai o Amaral, prepara o cruzamento, caprichou. Jogou para o Edmundo, tentou o voleio. A bola vai desviada e o Nenê dá um bico na bola. E ela ainda não saiu. Voltou com o Amaral, limpou. Olha o Amaral botando ginga na jogada. Aí não deu certo. Agora uma falta marcada em cima do Luizão. Vamos para Curitiba. Vamos ver de novo só esse lance aqui, ó. Cruzamento. E o lance do Edmundo. Ia ser um golaço se ele consegue pegar em cheio. Vem para a jogada o time do Corinthians com o Vampeta. E pela falta que fez no meio-campo, o Fabiano Heller levou o cartão amarelo. O time do Vasco vai prendendo a jogada com o Donizete. Deu um calcanhar esquisito ali o Donizete, acabou perdendo a jogada. Rincon. Arrumou com o César Prates. Lance para o Luizão. Luizão prometeu que o Corinthians não perderia, prometeu um gol, não está dando nada certo para o Luizão. Claro que isso tudo que a gente está falando é um jeito do Luizão até dar uma promovida no espetáculo, valorizar. O Luizão não pode ganhar o jogo sozinho, muito menos tem a obrigação de fazer gol em toda a partida, né? 19 minutos. Bola com o Márcio Costa. Marcelinho. Ele olha para o campo de ataque, olha para a esquerda, vê o Augusto chegando. Domina bem o Augusto. Passou o Edilson, bola para ele. O bom drible do Edilson, vai para dentro. Toca pelo meio, passou pelo Vampeta, chega no Marcelinho, mas já chega meio quadrado. Ele tem que arredondar tudo de novo. E aí acaba perdendo a bola. Vem para outro contra-ataque o Vasco. Gilberto pela esquerda. Tem o Donizete, tem o Edmundo, tem o Felipe. Gilberto prefere o Felipe. Já chega também o Ramon lá pela esquerda. Felipe limpa. Vem a passagem aqui na direita do Paulo Miranda. Deu para o Edmundo no meio. Chegou travando o Nenê. Vem para o rebote Donizete. Ajeitou. Foi tocado pelo Marcelinho na hora do chute. Houve a falta. Vamos rapidamente para Curitiba. Luiz Roberto e o gol de Alex, o gol do Palmeiras. Para ele, pintou o primeiro, tocou Alex. Tocou bonito o Alex, fez o gol. E aqui o Marcelinho toma o cartão amarelo por causa desse cutucão aí no Donizete, Zé Roberto Wright. Cometeu a falta e tomou o cartão amarelo. Recebeu, melhor dizendo, o cartão amarelo. E o árbitro agiu com correção, porque a intenção dele foi tirar o adversário da jogada, uma jogada perigosa. Foram 5 cartões amarelos no jogo, 3 para jogadores do Corinthians, 2 para jogadores do Vasco. Esse quinto foi para o Marcelinho. E agora tem uma cobrança de falta muito perigosa contra o gol do Dida. 20 minutos e meio. Tem o Edmundo na batida. Ele que deve
partir para a cobrança. O Felipe está ali perto também. A barreira do Corinthians fica quase na marca do pênalti. O Vasco faz uma mini barreira aqui, ó, na entrada da grande área. Autorizou o Márcio, partiu Edmundo, bateu e ela vai para fora. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. No ano passado, esses dois times jogaram 3 vezes. E o Corinthians ganhou 2 vezes, o Vasco ganhou 1. Não pelo Campeonato Brasileiro, que faz 7 anos que o Vasco não ganha do Corinthians no Campeonato Brasileiro em 5 jogos. O Vasco vai quebrando uma sequência longa sem ganhar do Corinthians em campeonatos nacionais. Estão reunidos aqui 5 títulos brasileiros. 3 do Vasco, 2 do Corinthians. Corinthians que é o atual campeão do Brasil. Aliás, são os 2 últimos campeões, né? O Vasco em 97 e o Corinthians em 98. Times que deverão estar no Mundial Interclubes, que acontece no começo do ano aqui no Brasil. Trabalho do Edu com o Marcelinho, é o Corinthians chegando. Cruzamento para o César Prates, deu um carrinho na bola. César Prates do Corinthians. Ele se atirou na bola e pegou de tal jeito nela que nem milagre de Carlos Germano resolve. Porque chutar pro gol assim, ele não chutou, ele deu um carrinho para interceptar a bola e, é claro, tentar meter no gol. Mas pegou com rara felicidade o César Prates e botou a bola lá no ângulo quase do Carlos Germano. Está empatado o jogo no Pacaembu com 22:45. Uma grande reação do Corinthians. Agora segura. 2-2, Casagrande. A parte ofensiva do Corinthians melhorou muito nesse segundo tempo. Começou a criar, fez um gol, agora conseguiu um empate. O Marcelinho começou a participar mais do jogo. É um jogador importante para a equipe, fez o lançamento, agora fez o primeiro gol. Então agora o jogo vai ficar mais complicado para o Vasco, porque a torcida está do lado do Corinthians, o campo do Corinthians, está lotado o estádio, mas o Vasco é uma excelente equipe, já provou isso no primeiro tempo, vem provando em vários campeonatos e jogos. Aí o jogo não acabou, não. Vem o cruzamento para o Edmundo! Gol! Edmundo do Vasco! Fica calado o Pacaembu! A vibração é toda do torcedor do Vasco que acompanha a grande jogada vascaína e a resposta no instante seguinte. Mas a grande acabou de dizer, o jogo não terminou não, hein? Vem o cruzamento, Edmundo sobe, testa e manda pro fundo do gol. Agora ele quer festa, ele quer barulho. No jogo aéreo foi o 6º cruzamento para a área do Corinthians, feito pelo ataque do Vasco. E sai o gol de Edmundo. Tá de novo na frente o Vasco. Olha, vamos ver essa jogada aí, o Edu já ganhou de novo. Todo gol é importante, agora poucos gols são tão importantes para um time. Pode sair o 4º agora, Edmundo! Gol! É de novo de Edmundo! É do Vasco! Edmundo ganhou de Nenê, ficou na cara do Dida e aí não desperdiçou. O Vasco reconstrói a vantagem, mas com uma facilidade inacreditável. A qualidade do time, a força do time de não se abalar com o empate, com o Pacaembu todo ao lado do Corinthians. O Vasco foi lá e com 2 de Edmundo dá a resposta. Edmundo chega ao 4º gol dele no campeonato. Se iguala ao Donizete como artilheiro do Vasco. E bota de novo o time na frente. Olha, com 25 minutos e meio, mas dá um direto no Corinthians.
Eu ia só te dizer, Casa, que o Corinthians empatou o jogo, mas uma outra e mais outra chance o Vasco teve assim de entrar na cara do Dida. E aí vieram dois e pronto. Vamos só começar por partes. Quem tem o Edmundo, você pode ter confiança no jogo, joga até o final que você pode ganhar a partida. É um jogador que desequilibra em qualquer situação. Agora, a defesa do Corinthians está muito mal. Qualquer enfiada de bola, sai o jogador na frente do gol. Isso nós já falamos no primeiro tempo. E o Vasco entrou no segundo tempo mais para segurar o resultado. Quando o Corinthians empatou, o Vasco foi para cima e com uma facilidade incrível, em 2 minutos, conseguiu fazer mais 2 gols. Então é só forçar, porque além do Vasco ter uma grande equipe, o posicionamento da defesa do Corinthians é horrível nessa partida de hoje. E com um jogador como Edmundo, com espaço para jogar, Felipe com espaço para pensar, você pode tentar vencer em qualquer lugar. O Vasco é uma equipe fortíssima, tendo esses jogadores pode ganhar qualquer campeonato que disputar. O Vasco acaba de fazer a primeira alteração, entrou em campo Fabrício Eduardo com a camisa 15, é um jogador de características semelhantes ao jogador que saiu de campo, o Fabiano Heller. Em relação aos gols do Edmundo, depois dos 2 gols ele se dirigiu à torcida do Corinthians, levantando os braços ironicamente, chamando a torcida do Corinthians para cantar e levou uma bronca do árbitro Márcio Rezende, foi advertido pelo juiz. É uma coisa complicada para um time que luta. Complicada assim, velho. Você perde o jogo por 2-0, vai à luta, consegue o empate, aí de repente o Edmundo vem, pronto, 4-2. É a força do Vasco, é o talento de Edmundo no Pacaembu. E o Corinthians na frente. O Vasco na frente, 4-2 em cima do Corinthians. No segundo gol do Corinthians, o Oswaldo de Oliveira não chegou nem a comemorar. Ele desabafou, xingando os torcedores que estavam atrás aqui do banco de reservas, mexendo com ele. Agora com 4-2. Tomara que os torcedores não tenham ouvido, né? Brincadeira, né? Aumentou bastante o número de torcedores aqui atrás. E vem o Corinthians com César Prates, ainda vai à luta o Corinthians. Carlos Germano, Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita, quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Luizão bateu pro gol, Carlos Germano pega. São quase 28 minutos. E o Corinthians vai tentar subir a marcação, vai para a jogada para afogar a saída de bola do Vasco. O Vasco numa situação de novo muito confortável depois de ver todo aquele placar construído no primeiro tempo ir embora. Grande jogo, o Vasco fez 2-0, o Corinthians empatou e o Vasco em 2 minutos, com 2 gols do Edmundo, faz 4-2 no placar do Pacaembu. E deixa de novo o Pacaembu calado. Edmundo brigando com o Edu, segue o jogo, o juiz dá que o lance é normal, tenta o passe o Edilson, a bola passou pelo Luizão, chegou o Gilberto, fez o corte, Ramon vem para a jogada. De novo Gilberto. Ele vai para o lançamento, a bola passou pelo César Prates, fica de graça para o Márcio Costa. Edu vem buscar, o time do Corinthians vai para o campo de ataque. Veja como o Corinthians errou 4 passes a mais que o Vasco. E agora falta marcada em cima do Marcelinho. É a chance para um tiro direto. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Super Pique do Milênio Itaú, 7 milhões em prêmios. Marcelinho vai para a cobrança de falta. O Marcelinho fez um gol de falta nesse campeonato, foi contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Foi o único gol de falta marcado pelo Corinthians. O Marcelinho toma distância, o César Prates também está na bola, o Edu está um pouco mais atrás. Partiu o Marcelinho, bateu no travessão, tem rebote, subiu, ficou no sufoco, o Nenê bateu e Germano pegou. Luizão e Nenê brigaram pelo rebote. Olha a pancada do Marcelinho, ela bateu na trave, bateu fora do gol, brigou o Luizão, brigou o Nenê, o Germano estava lá de novo para pegar. Antes do jogo, o Carlos Germano dizia que o Marcelinho é o melhor cobrador de faltas do Brasil, na opinião dele. O Marcelinho que no último confronto entre Corinthians e Vasco fez o gol do Corinthians de falta sobre o Carlos Germano. E ele vem de novo tentando a jogada com o Augusto. Limpou cercado por 3. Acabou perdendo. E aí a torcida já não poupa a vaia. O lançamento foi feito por Donizete. Ele não alcança, é lateral para o time do Corinthians. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.
Brahma Chopp, o sabor número 1. O ataque do Corinthians é com o Augusto e o Marcelinho. Ele cruza, a bola bate do jogador Fabrício Eduardo, que entrou agora há pouco. É escanteio. E aí o Edmundo vem aqui ouvir instruções do Antônio Lopes. E o Fernando Baiano ouvindo instruções do Oswaldo de Oliveira. Edmundo que arrebentou com o jogo. Vem a cobrança do escanteio do Marcelinho. Sai Germano, um tapa na bola. Edmundo ajeitou a primeira para o Paulo Miranda, passou a segunda para o Donizete e fez outros dois. Só isso. Está 4-2 para o Vasco. Tentou o Edilson uma jogada de efeito ali com o César Prates, não deu certo. O Luizão corre atrás da bola e acabou pegando o jogador do Vasco, pegou o Fabrício e o juiz marca a falta do Luizão contra a equipe do Corinthians. Linha direta, amanhã, depois de Terra Nostra. E logo depois de Linha Direta tem Você Decide. São as atrações de amanhã na tela da Globo. Terra Nostra na sua primeira semana, a nova novela das 8. Depois Linha Direta e Você Decide. Aqui o Corinthians vai tentando o toque de bola, perde por 4-2. O Vasco fica outra vez na situação de muito conforto dentro do jogo, marcando firme e buscando o contra-ataque. E o Augusto pega na bola, a torcida do Corinthians vai. Donizete brigou por ela, tocou na bola, jogou para fora, é arremesso para o Corinthians, fica no campo de ataque o time paulista. Vampeta joga a bola para dentro da área, ela passou por todo mundo, cai aqui no Augusto. E ó a torcida. Ele tenta a jogada com o Marcelinho. Edu. Segurou, jogou no meio, achou bem o Marcelinho. Vai se movimentando o Marcelo. Deu no Edilson, tentou a proteção, voltou para o Marcelinho. Tentou fazer uma fila ali, ficou difícil. A sobra de bola do Ramon, o time do Vasco alivia o lance. O Corinthians ainda aperta, consegue tomar. Rincon jogou para o Edilson. O Jeder chega forte na marcação, vem também o Gilberto. A briga é boa pela posse da bola, ganhou o Edilson, tocou para o Augusto. Ele prepara o cruzamento, a bola bate no zagueiro. E aí fica uma pressão danada em cima do jogador. Eu fico ouvindo essas coisas, Casagrande, eu fico triste pelo jogador. O torcedor tem todo o direito de reclamar. O Augusto pode não estar jogando bem, aí o técnico tira o Augusto e ele sai coberto de glórias pelo torcedor, né? Antônio Lopes está expulso. Quem que fez o Lopes aí, Tino? Antônio Lopes está expulso, não está entendendo a razão da expulsão. Depois que o Edmundo sofreu a falta, ele reclamou da atitude do jogador do Corinthians. O Márcio Rezende encarou como exagero e expulsou o técnico do Vasco. É, pois é. E o lateral esquerdo do Corinthians agora é este com a bola aí, o Edu. Em campo, camisa 18, Fernando Baiano. Aí está expulso então o Antônio Lopes, que ainda não saiu do campo, hein? Não saiu do campo e o árbitro reserva agora chama o policiamento. Aí não tem que parar o jogo e ir lá logo para tirar o Antônio Lopes antes que vire uma bagunça, Zé Roberto Wright? E um detalhe é o seguinte, o Lopes não é disso. O Lopes é um camarada que procura respeitar, é um sujeito que tem um temperamento até um pouco forte, mas é uma pessoa até de um trato doce. Agora, o que acontece é o seguinte, olha lá, ele está reclamando, está tumultuando, entendeu? Está tumultuando num jogo, olha lá ele falando, ó, tirando a mão de cima de mim. Você é muito forte, ali! Ele já está voltando no tempo, dizendo que o pênalti ali não existiu no Edmundo, no Edilson. E o Edmundo vem apaziguar as coisas, tirar o Lopes. O Lopes que ainda teve tempo de conversar com o Alcir ali, e o Edmundo vem. As coisas mudam, né? O Edmundo também errou uma jogada e pediu desculpa pro Donizete. É um grande jogador. O Lopes eu acho que está errado em tudo que ele fez, principalmente que está ganhando o jogo, né? Quanto mais tempo passar, é melhor. Campo, né? Tá saindo por dentro do campo, né? Ele está saindo por dentro do campo, está tumultuando. Eu acho que isso, nesse momento, pro Vasco, ele está ganhando bem o jogo, está ganhando com merecimento, excelente participação. É uma equipe brilhante. Agora, o treinador não pode fazer isso. Resultado, o Márcio Rezende vai colocar na súmula. Ele vai ser punido, sem dúvida nenhuma. Isso aqui está sendo visto pelo Brasil inteiro. E isso tira a tranquilidade dos jogadores que perdem o seu líder do lado de fora. Eu acho que isso é totalmente necessário. O Lopes é meu amigo, gosto muito dele. Mas essa atitude dele tem que ser reprovada, porque não está de acordo com aquilo que seja o bom senso. Ele foi expulso porque na hora que o Edmundo sofreu a falta aqui na frente do banco do Vasco, ele estava pedindo para o Márcio Rezende de Freitas dar cartão para o jogador do Corinthians. O Márcio não gostou e tirou o Lopes do jogo.
Ele sai do campo. Vamos ouvir aqui o Lopes. Pois não, Tio. Cartão amarelo, deu uma pancada no Edmundo ali. Eu falei com ele, pô, devagar, o cara já tem cartão amarelo, ele me expulsou. O Nenê realmente tem cartão amarelo e fez uma falta para levar cartão? Ele impediu a progressão do Edmundo junto à linha lateral, não era uma falta de cartão. E o Lopes esbravejou, gesticulou assintosamente, e fotografa para todo mundo que ele está protestando. Quem está fora não sabe o que está dizendo, acha que está dizendo barbaridades e a coisa fica ruim para ele. Tá fora então o Antônio Lopes. Saiu por dentro de campo, aí também ele já fez o teatro dele, que não é o papel correto. Aliás, não é o que o Antônio Lopes costuma fazer. Sempre um cara super bem, de bom senso, dá boas entrevistas, sabe o que fala, tem muito bom senso realmente o Antônio Lopes. Ficou nervoso. E olha o Corinthians chegando bem. Com o Edilson, rolou, boa bola pro Luizão. Perdeu um pouco o ângulo, tentou o cruzamento, o Edilson cabeceou para fora. Passamos de 36,5 agora. Vasco 4, Corinthians 2. O Vasco fica sem o Antônio Lopes. O Alcir está no banco. E o Lopes foi tirado pelo juiz Márcio Rezende de Freitas. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Rainha System, o único sistema de amortecimento interativo. Edu toca de cabeça, ele que agora é lateral. Porque o técnico tirou o Augusto e colocou o Fernando Baiano para aumentar a força ofensiva do Corinthians. E tá aí o Fernando Baiano recebendo e perdendo a bola na sequência para o Amaral. Só que o Amaral escorregou, sobrou para o Fernando. Marcelinho. Boa bola no meio para o Edilson. Jogou bem para o Vampeta, limpou, caiu. Estava em cima do lance o Márcio Rezende, vai dar cartão para o Vampeta. Porque forçou a barra ali, deu uma fingida, aí tá tomando o cartão amarelo. E essa é a recomendação da FIFA. Toda vez que o árbitro sentir que o jogador está fantasiando, está tentando driblá-lo, burlar aquilo que deveria ser feito, ele então tem que ser advertido com o cartão amarelo. Eu só comecei com um raciocínio aqui sobre o Augusto, que dá uma dor no coração, Casagrande, quando o jogador sai desse jeito. Por mais que ele não esteja bem, vamos admitir que o Augusto não esteja lá bem, hoje ele não foi grande culpado por nada. E aí a torcida pega no pé dele. A torcida tem todo o direito de reclamar de quem ele não gosta, de elogiar quem ele gosta. Mas deve dar uma dor no jogador, né? O cara deve ficar no vestiário quase chorando. Não, é ruim. Uma situação é triste, porque você tá dentro do campo, você sabe que você vai pegar na bola, tudo vai vaiar, você fica com medo, você não sabe se você chuta no gol, se você passa. Olha o César Prates, ajeitou bem pro Edilson, limpou, tocou bem na jogada e aí chega a marcação forte do Fabiano e manda pra fora. Mas eu não acho que a escolha melhor do Oswaldo era tirá-lo nesse momento, não. Eu acho que ele deveria continuar jogando e, sei lá, tirar um outro jogador, que também nenhum do Corinthians, você pode escolher qualquer um, você pode tirar qualquer um. Você quer ser ofensivo, você pode tirar um outro jogador e colocar o Fernando Baiano. Eu acho que o Augusto está sendo perseguido, você tem que dar uma força para ele. Essa substituição dá mais força ainda para as vaias, para as críticas da imprensa e do torcedor que está aqui. Vem o cruzamento do escanteio, tentou o Márcio Costa. A bola foi tirada pela zaga, veio o Vampeta na sobra. Bateu na bola o Vampeta, o arremesso é da equipe do Vasco da Gama. Nesta rodada nós já tivemos a vitória do Gama sobre o Grêmio, 2-1 em Brasília. O Juventude ganhou do Botafogo do Rio no Maracanã por 1-0. O Palmeiras está ganhando do Paraná por 1-0 lá em Curitiba e aqui no Pacaembu, 4 para o Vasco, 2 para a equipe do Corinthians. Então, Cleber, eu falei tudo isso porque eu já passei por essa situação. Aqui no Pacaembu, Corinthians e Atlético Mineiro, o estádio lotado. Eu já tinha sido vendido para a Europa, a torcida estava me pegando no pé já, eu saiu um pênalti, eu bati, o goleiro Pereira do Atlético Mineiro pegou, eu pegava na bola, a torcida vaiava e o treinador virou o jogo, deu 5 minutos, o treinador me tirou, quer dizer, eu recebi a vaia de 40 mil pessoas saindo do estádio, quer dizer, é péssimo para o jogador, quer dizer, eu acho essa situação ruim, já passei e sei que o Augusto não está se sentindo bem não. Ah, deve estar péssimo lá no vestiário. E ele não está vendido para a Europa, né? Vai ter que ficar aqui, o Casão foi embora. Tem esse detalhe importantíssimo. Aí o Edmundo tentando a jogada para cima do Nenê. Agora o Nenê foi firme, mas foi na bola. Rincon tocou para o Vampeta. Bola para o Marcelinho. Marcelinho joga na direita para o Edilson. O César Prates está aberto. O Edilson tenta chegar. Jogou e jogou mal. O Gilberto fez o corte. Veio o Rincon brigar pelo rebote. Deu um carrinho ali em cima do Donizete. Donizete levantou olhando para o Rincon. O chute para o gol de longe do Marcelinho. E a defesa do Carlos Germano. O Vasco mantendo esse placar vai para 19 pontos ganhos. Vai ficar ali junto com o Guarani na 5ª posição. Vai subindo o Vasco como era de se esperar mesmo. O aproveitamento do Vasco vem sendo muito bom.
E tem tudo o time de São Januário para ficar entre os 8 classificados para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Aqui nós temos quase 41 minutos. O Palmeiras vai vencendo lá em Curitiba. O Palmeiras vai chegando com essa vitória a 18 pontos ganhos. Vai ficar junto com a Ponte, ali na 6ª posição. Palmeiras e Vasco, que vem vindo lá do fundo, são times que vão chegando com muita possibilidade de se classificarem. Aí uma chegada mais forte do Edu em cima do Donizete. O Vasco vai fazer uma alteração, a segunda na partida. Vai sair Felipe jogando hoje no meio campo com a camisa 9 e vai entrar o Henrique, camisa 14. Ele é zagueiro, portanto o Vasco passa a ter 3 zagueiros em campo. Donizete está sentindo. Aí o Edmundo, que conversa muito, fala muito com o Edmundo, ele se manifestou contra, Kleber, se manifestou contra a substituição. Segundo ele, 3 substituições é algo perigoso a essa altura do jogo, já que algum jogador pode estar machucado, é o que acontece agora. Então, portanto, o Edmundo pede para que a alteração seja um pouco retardada até que se verifique a real situação. Mas só fez 2, né, Tino? Essa seria a terceira. A entrada do Henrique seria a terceira. Não, entrou o Fabrício Eduardo e entrou mais ninguém. Vai entrar agora o segundo, né? Vai ser a segunda alteração agora. Acho que o Edmundo perdeu a conta. Ou eu perdi alguma alteração. O fato é que ele foi atendido. O Donizete, que agora está do lado de fora do campo, já tem condições de voltar. E realmente a alteração não foi feita como pediu o Edmundo. É porque entrou o Fabrício Eduardo no lugar do Fabiano Heller e mais nenhuma no time do Vasco. Vem o Ramon para a cobrança. Jogou para o Donizete, que já está aí de pé. Tentou o calcanhar. O Edu está firme na marcação. Faz uma boa partida o Edu. Fernando Baiano jogou a bola de presente para o Edmundo dentro da área do Corinthians. Aí ele faz a jogada em cima do Edu. É muito habilidoso, sabe fazer a jogada bonita. É escanteio para o time do Vasco. A partir de agora, estamos também para São Paulo e tem uma evasão. É um torcedor ali, né? Exatamente, torcedor do Corinthians agredindo o jogador do Vasco, Ramon. Ele nem chegou a agredir. O Ramon estava tentando ajeitar a bola, ele foi lá e deu um bico na bola. Estava fazendo onda o Ramon para cobrar o escanteio e ele deu um bico na bola. Mas convenhamos, né? Invadiu o campo. O time está com 24 pontos ganhos, líder absoluto do campeonato, um dos melhores times do Brasil. Olha lá, ele vai. Mas acabou pegando o Ramon, evidentemente. Quando eu disse que não agrediu, é que não, né? Ele foi mais para chutar a bola e o Ramon estava no meio. E o Ramon teve calma, o Ramon foi. Porque era. Aí o cara parte para cima, vira uma bagunça que não tem tamanho. Como é que entra e ninguém vê, Esse aqui é o detalhe. Como é que a polícia não viu? O garoto chegou ali, chutou. E agora é o tal negócio. O Vasco tem problemas lá em São Januário em função do jogo do Paraná. E aqui vai querer argumentar a mesma coisa. O treinador entrou, o jogador entrou, o torcedor entrou, chutou e tal. E num jogo tranquilo. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Vasco com o Ramon. Joga a bola lá para dentro da área. Edmundo dominou. Vai para cima do Nenê. Tentou o drible entre as pernas do Nenê. Perdeu na sequência para o Rincon. A partir de agora, então, nós estamos com esse jogo Corinthians e Vasco. Para toda a cidade de São Paulo, para todo o estado de São Paulo também. São Paulo estava assistindo o jogo do Paraná com o Palmeiras, a vitória do Palmeiras por 1-0. Agora passa a acompanhar esses momentos finais do jogo. Teremos 3 minutos de acréscimo aqui. Veja aí a placa confirmando. Vamos até 48 minutos. O Vasco está vencendo por 4-2. Fez 2-0 no primeiro tempo, com os gols do Paulo Miranda e do Donizete. O Corinthians empatou no segundo com o Marcelinho e César Prates. Aí o Edmundo fez mais 2 para o time do Vasco e o placar é de 4-2 para o Vasco da Gama. O Corinthians vai conhecendo a sua terceira derrota no campeonato e o Vasco vai chegando à sua 5ª vitória.
desvio, a bola é do time do Corinthians. Corinthians que vai perdendo mais uma partida numa sequência que não está sendo das melhores, Casagrande. Você acha que está um pouco ameaçada essa fase maravilhosa que o Corinthians estava passando? Eu acho que sim. O Corinthians é uma boa equipe, é uma das melhores do Brasil, vai se classificar tranquilamente entre os 8, mas não é aquela maravilha que estava no início do campeonato. A defesa tem problemas, não é uma defesa do nível que se pensava no início do campeonato, e é a segunda derrota do Corinthians tomando de 4, com rapidez, né? Foram 2 gols no primeiro tempo do Vasco em 5, 6 minutos e mais 2 em menos ainda, 3, 4 minutos o Edmundo fez isso. E enquanto o Palmeiras em 30 minutos estava 4-0. Quer dizer, é muito gol em pouco tempo. O Edmundo sofre a falta agora do Nenê, que está perseguindo o Edmundo. O Nenê já tem cartão amarelo. O Edmundo vai fazer fila mesmo. Ele vai pegar a bola e vai partir para cima em todas. 4-2 para a equipe do Vasco. Vem para jogada o César Prates. Rolando a bola até o Marcelinho. Marcelinho faz o lançamento. Boa bola para o Fernando Baiano. No meio do caminho, o Paulo Miranda faz o corte. Faz o desvio. A bola vai para fora. Falei agora há pouco que o Alcir Portela estava no banco aqui do Vasco. Quem está no banco é o Bebeto de Oliveira, o preparador físico Bebeto. Ele que está ali fazendo as vezes do Antônio Lopes, gritando com o time. O Alcir nem no banco está. O Alcir foi retirado do banco de reservas porque na avaliação do árbitro reserva havia gente demais ali no banco e, portanto, o Alcir teve que sair. O Bebeto ficando. Aliás, essa história é quase todo jogo do Vasco, né? O Alcir vai pro banco, mas não na súmula, aí tem que sair do banco, aí ele volta pro banco. Quase todo jogo. Porque o Campeonato Brasileiro é mais organizado, então há uma relação nominal antes. No caso do Campeonato Carioca, por exemplo, o Alcir ficava no banco no primeiro tempo, o Lopes entrava depois, eu quero saber quem é que assina fundo. Então repara aí rapidinho, bom trabalho do Márcio Rezende, tranquilo, levou um jogo difícil. Os 2 assistentes é que complicaram, principalmente o Márcio Thiago. Eu acho que poderia, quem sabe, ter feito 5 ou 6 nesse jogo, que são os equívocos dos 2 assistentes cometidos. Alguns impedimentos errados, principalmente impedimentos marcados do ataque do Vasco da Gama. O Vasco que ainda assim vai ganhando por 4-2. Uma vitória justa do Vasco, Casagrande. Justo, o Corinthians jogou mal, o Vasco é uma grande equipe, se equilibrou dentro dessa pressão, mais ou menos nessa pressão do Corinthians no início do jogo, reequilibrou. E o Nenê vai tentando uma jogada que acaba não dando certo. Fez 2 gols, depois quando se viu ameaçado no 2-2, acordou novamente, fez com muita facilidade o 4-2, depois dominou o jogo completamente. Mereceu a vitória, tem todos os méritos para isso. Marcou, armou e concluiu bem. O Rincon agora faz o corte. Eu vou aproveitar esse corte do Rincon para dar uma provocada no caso aqui, que falou que a defesa do Corinthians estava aberta. Meio campo do Corinthians hoje, o Rincon, o Vampeta. Meio campo não marcou um pouco menos e expôs mais a defesa, Casa, ou é risco do jogo? Não, é risco do jogo. O Corinthians tem esse meio campo desde o início do campeonato. E a defesa funcionava no início do campeonato. Quando começou a se forçar um pouco mais, quando se começou a jogar contra grandes times, é que teve dificuldade. Termina o jogo no Pacaembu. 4 para o Vasco, 2 para a equipe do Corinthians. Mauro Naves, Tino Marcos. 2 gols, passe para outros 2 gols. O Edmundo agora aqui abraça o Maurício, goleiro reserva do Corinthians. Edmundo, uma atuação dessa, uma vitória como essa, qual a importância disso tudo? Bom, para nós, independente para mim, particularmente independente de fazer gol, essas coisas, a minha intenção é sempre de ajudar. A gente veio de 2 resultados ruins e com algumas coisas complicadas durante a partida, tipo expulsões, que não é bem do nosso feitio, nosso time não é uma equipe dessa maneira. Quer dizer, hoje a consciência de todos era para que a gente jogasse forte, jogasse duro, jogasse com vontade, com disposição, mas que não tivesse nenhum jogador expulso, porque isso, sem dúvida nenhuma, prejudica. E adotamos um esquema onde todo mundo ia se sacrificar e todos iam participar também quando a bola estivesse em nosso poder. Acho que isso aí aconteceu. A prova disso que o Donizete, na minha opinião, que foi o jogador mais perfeito em campo, taticamente, defendeu, dificultou muito a participação do Rincon, que para mim hoje é o que articula a jogada toda do Corinthians, e ele ainda apareceu lá para fazer o gol. Quer dizer, o começo do segundo tempo sempre é assim mesmo, o time da casa, empurrado pela sua torcida, vai para cima. Eles conseguiram o empate, acho que valeu a nossa perseverança, a nossa vontade para buscar a vitória. Pelo lado aqui do Corinthians, vamos ouvir o Vampeta. Vitórias seguidas no início do Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 jogos, 3 derrotas. Você acha que esse time tem crédito ainda com a torcida? Estamos livres ainda, né? Mas tem que corrigir os erros, estamos dando mole. Você vê que o jogo de hoje
tomando 2 a 0, a equipe teve força para reagir e logo em seguida cedeu ao Vasco 2 gols. Então tem que procurar corrigir e melhorar. Agora, as derrotas só em casa, Vampeta. 5 jogos fora, 5 vitórias. O torcedor pode ficar animado com relação ao jogo com o Sport. É duro. Eu acho que o campeonato você não pode perder ponto dentro de casa. E nós já demos mole contra o Palmeiras e contra o Flamengo, agora contra o Vasco. Então 9 pontos perdidos. Mas vamos corrigir e procurar recuperar no próximo jogo. Vampeta tá aí. Kleber.